Boa noite! Sejam todos bem-vindos para essa live do número 12. E hoje nós estamos falando aqui, vamos começar a falar sobre um assunto bem legal, um assunto assim bastante importante aí para os negócios, para também o empreendedorismo. E hoje nós vamos falar sobre Canvas no projeto de livros. Não sei se vocês já ouviram falar desse Canvas, mas assim, não é o Canva que nós utilizamos aqui para fazer as nossas postagens aqui no Instagram e nas redes sociais, mas é, na verdade, uma ferramenta aí de modelo de negócio, um modelo para você estruturar o seu negócio. Então você que vai assistindo gravado, seja muito bem-vindo, você que está ao vivo comigo aqui. Então vamos já compartilhar essa live de conteúdo muito riquíssimo, em que eu trago aí para você aliada aos livros, né, aos projetos de livros, mas que também você pode utilizar para outras coisas, né, para um negócio, para uma empresa, ou simplesmente para um projeto mesmo, ou nem simplesmente para o livro, mas para outros tipos de coisas, né, que você quer realmente empreender, porque é uma ferramenta voltada para negócios, né. Então você que chegando aí já vai compartilhando também com seus contatos, eu vou aproveitar e fazer isso também, para que a gente consiga atingir o máximo de pessoas possíveis, para que realmente venham para nossa live, entenda um pouquinho sobre o que é o Canvas, né, no projeto de livros. Assunto assim, bem novo aí, é uma ferramenta nova, uma ferramenta que ela é assim, moderna, né, prática. Então assim, vamos aí compartilhar com o máximo de pessoas, para que realmente esse assunto chegue e tenha mais alcance, né. E é um prazer para mim estar aqui com vocês novamente. Toda semana a gente traz conteúdos aqui riquíssimos para vocês, voltados mesmo para o projeto de livros. E essa é a nossa ideia mesmo, né? Para que a gente se desenvolva cada vez mais utilizando ferramentas estratégicas, tá? Então eu vou começar a explicar um pouquinho o que é o Canvas. Na verdade, ele é uma sigla em inglês, né? Que é o Business Model Canvas, ou seja, modelo de estruturação de negócios, tá? É legal porque essa ferramenta ela é utilizada de uma forma visual. Tudo que é feito assim, uma ferramenta, por exemplo, de maneira visual, é bem prática, realmente moderna e que consegue fazer com que cada pessoa que estiver envolvida nos projetos entenda de maneira clara, objetiva, né? Então assim, ela é uma ferramenta eficiente, prática e também auxilia aí o empreendedorismo. Vou aproveitar que já vou colocar nos comentários também, para que quem chegar já entenda o que a gente está falando aqui, né? Vamos ver, Canvas no projeto de livros. Então assim, o pessoal que for chegando aqui já vai entender o que a gente tá falando aqui, né? Canvas no projeto de livros, isso aí. Certo? Então você que tá aí, aproveita, já compartilha também mais um pouco, pra gente atingir o máximo de pessoas. Porque muitas vezes esses assuntos diferenciados, as pessoas normalmente não discutem sobre esse assunto, né? Então a minha ideia é essa mesmo, trazer ferramenta estratégica para vocês. Deixa eu fixar o comentário para que fique mais fácil aí. Boa noite, Cristina, seja bem-vinda. Então nós vamos falar um pouquinho aqui sobre essa questão do Canvas no projeto de livros. Como eu falei no começo, é uma ferramenta aí, ela é moderna, né? Na verdade ela nasceu aí nos meados de ano 2000. Então assim, ela é bem nova mesmo. Ela é uma ferramenta prática, ela é uma ferramenta eficiente e vai auxiliar aí no empreendedorismo. O que acontece com essa ferramenta? Ela realmente traz aí de uma forma visual um certo planejamento que alguém fez de um projeto, de uma empresa, e também para as pessoas que vão fundar uma empresa. É muito interessante. Agora você pode estar pensando assim, nossa, mas o que tem a ver com os livros? Tem tudo a ver, porque assim, a pessoa que normalmente ela faz um livro, a tendência depois dela, ela entender um pouco mais sobre todo o processo da escrita, todo o processo dos livros e o que vai acontecer. Ela pode vir um dia a ter a sua própria editora. Então essa ferramenta, ela pode ser utilizada para que você realmente aí funde um negócio, funda uma empresa. Então se você vai ter uma editora, você já vai ter uma ferramenta para te auxiliar aí nessa abertura de um novo negócio, nessa abertura realmente de um empreendedorismo, tá? Ela é uma ferramenta que ela vai definir caminhos, ou seja, ela vai apontar caminhos, ela vai direcionar. Então a ideia dela mesmo é trazer várias definições aí para a empresa, vários assim detalhes aí que muitas vezes passam desapercebidos, tá? Então ela dá esse caminho de forma estratégica,
tá? A gente vai falar mais pra frente porque ela tem vários passos aqui também. Ela ficou popularizada aí pelas pessoas e foi assim uma ferramenta muito falada, apesar dela nascer no meados de ano 2000, porque ela é uma ferramenta estratégica. E quando a gente fala realmente de estratégia, tem um alcance maior, né? Independente aí do que para que foi utilizado, se foi para uma empresa, se foi para um simples projeto ou para um simples grupo aí que se reúne para realmente tomar alguma iniciativa, ter alguma tomada de decisão, tá? Então assim, na verdade ela nasceu aí por um estudioso que se chama Alex Osterwalder, né? Ela saiu realmente aí numa tese de doutorado aí que ele estava fazendo, então essa ferramenta surgiu nesse ponto, realmente aí nos estudos, tá? Como eu falei, ela é do meados de ano 2000, então ela é muito nova, né? Eu sempre trago ferramentas aqui meados de anos 60, então um pouquinho mais velha, mas também não deixa de ser ferramentas novas. A maioria das ferramentas estratégicas e principalmente ferramentas de qualidade são bem novas também, tá? Essa aqui não fala, mas normalmente as outras ferramentas de estratégia, elas vêm realmente aí dos japoneses, tá bom? Então ela vai ter essa direção de forma estratégica para que obtenha, né, novos empreendimentos, tá? Então assim, voltando para o projeto, a gente pode colocar assim, para novos projetos, seja de livro, seja para família, seja para outros tipos de coisas que normalmente a gente faz planejamento todo ano, né? Algumas pessoas fazem no final do ano, algumas pessoas fazem o ano todo esses planejamentos, tá? Então ela propõe aí uma visualização de forma prática, objetiva e que vai envolver todas as pessoas aí no projeto de uma forma dinâmica e também aí ela vai colocar tudo isso num quadro descentralizado. Então a gente já vai explicar o porquê desse quadro. Então assim, ela também, como eu falei que ela é dinâmica, ela é uma ferramenta intuitiva, né? Intuitiva e criativa. Interessante falar do criativo aqui porque às vezes muitas pessoas têm dificuldade com a criatividade. Na verdade, eu costumo falar também que todo mundo, e é verdade, todo mundo tem criatividade por natureza. Só que certas vezes as pessoas colocam a criatividade na gaveta, fecha, né, as 7 chaves e joga fora. E aí o que acontece? Acaba que você não utiliza a sua criatividade que você já tem. Então você precisa realmente ativar essa criatividade que já mora dentro de você. Ou seja, para que você consiga realmente conversar sobre um assunto diferenciado, para que você consiga ter ideias novas, para que você consiga desenvolver projetos que pessoas nunca desenvolveram. Um exemplo, se a gente não tivesse alguém que estudou e lutou várias vezes aí, testou de várias formas aí para que a gente tivesse hoje energia elétrica, né, luz, a gente estaria hoje no escuro, né, teria que se reinventar. Então assim, existiu as pessoas que trouxeram essas ideias e na verdade saiu da natureza, né? Quando Deus falou, haja luz, então a luz ela já é antiga, já existia, só que de maneira agora artificial, teve que um ser humano, né, olhar para a natureza e trazer isso para a realidade nossa. Boa noite, Ana, seja bem-vinda. Então, é bem assim, sabe? A criatividade, ela existe em cada um de nós, mas que você precisa ativar. Muitas vezes eu falo assim, se você está lendo um livro, tem livros que, por exemplo, você tem uma intenção em ler aquele livro. E aí você tá lendo, de repente surge ali alguma frase, algum insight, alguma coisa que você sentiu, alguma coisa que você chamou sua atenção, é o suficiente, porque aquele livro só queria trazer aquela mensagem para você. Aí você pode terminar um livro, por exemplo, e pensar assim, nossa, não lembro de mais nada, mas eu lembro daquela frase. Porque aquela frase que estava no meio do livro era o suficiente para que você absorvesse ela e falasse assim, encontrei mais uma chave aqui para abrir mais uma porta. Então é o suficiente para que você caminhe mais um pouco e vai abrindo portas ao longo da vida, né? Falar, encontrei essa porta, encontrei a chave, consigo passar de fase, né, para mais uma etapa aí, tá certo? Então essa ferramenta ela é realmente moderna, intuitiva e ela tem essa intenção de trazer a estratégia aí para o seu negócio, para o seu projeto, independente do que você vai utilizar, mas ela é voltada exatamente para realmente empreendimento, né, e inclusive para quem vai abrir uma empresa. Ela é muito importante que você utilize ela. Alguns de vocês podem ter até visto ela já em quadros, onde as pessoas colocam post-its e fica tudo coloridinho, né? Então é uma forma também de se utilizar essa ferramenta. Eu vou explicar o porquê, porque elas são 9 passos,
né? Na verdade são 9 campos que você precisa preencher, com cada ponto em cada parte do quadro tem um ponto para que vocês precisam estudar aí, pesquisar um pouquinho para trazer para o projeto de vocês, tá bom? Bom, na prática, boa noite Carla, seja bem-vinda. Na prática, essa ferramenta, ela pode ser feita de diversas formas. Como eu falei, pode ser feita num quadro, que você tem assim de forma bem visual, né, para que você olhe ali e você entenda o que é o seu projeto inteirinho, como se fosse um mapa da sua empresa, um mapa do seu projeto, tá? Você pode fazer na folha de papel normal, tá? De forma básica, assim, bem rudimentar, normal. Eu gosto bastante de utilizar o papel e caneta sempre, né? A gente precisa ter alguma ideia, alguma coisa rápida. O papel e a caneta é muito mais rápido, tá? Porque até você ligar o computador, até você pegar o celular, você já esqueceu aquela ideia. Então sempre tenha um caderno, isso eu já falei nas minhas primeiras lives aqui. Sempre tenha um caderno nas mãos, uma caneta aí perto aí da sua cama, num criado mudo, na mesinha, porque sempre surgiu uma ideia. Não descarte, não ignore, porque aquela ideia pode ser uma coisa que você vai desenvolver depois lá na frente, tá bom? Por que esses cientistas, as pessoas que têm muitas ideias, trouxeram inovações para nós, eles conseguiram desenvolver essas coisas? Porque eles escreviam muito, eles anotavam tudo que vinha na cabeça, sabe? Ah, não é loucura, não. Pelo contrário, são coisas que Deus coloca em você para que você desenvolva aquilo. E obviamente que se você descartar aquela ideia que Deus colocou na sua cabeça, no seu coração aí, alguém vai sentir depois, mas pode ser que demore muitos anos para que essa ideia surja na cabeça de alguém também. Muitas vezes você pensa numa ideia, por exemplo, né? Aí você fala, não vou ignorar essa ideia. Passou um tempo depois, alguém fala a mesma coisa que você falou. Por quê? Porque as ideias, elas transitam, né? Existe uma frequência entre nós, existe coisas que muitas vezes a gente deixa passar batido, mas Deus, ele vai utilizando das outras pessoas para que essas coisas sejam implantadas, né? Então é bem basicamente isso. A outra forma, né, que eu falei no quadro, que vocês podem colocar de forma no quadro, uma forma no papel também, né? E também arquivos digitais. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar vários modelinhos, né, de quadros do Canvas, tá? Não é o, como eu falei no comecinho, não é o Canva, para que você faça a edição aí de posts, né? Na parte de design. Não, é Canvas com S, que é um modelo de negócios, tá? Então é diferente. Praticamente não tem nada a ver, né? Um com o outro, tá? Então pode utilizar fazendo no papel, tá? Normal, tranquilo, uma folha em branco, ou no quadro em branco, que você vai ter os quadrinhos, que eu vou explicar o que você vai colocar em cada quadrinho, são 9 quadros, tá? Ou em arquivos digitais, você consegue encontrar modelinhos prontos, tá? Ou você consegue desenvolver ele também do zero, colocando, por exemplo, uma planilha, tá? Ou algum software online aqui, que talvez você nem precise baixar aí no seu computador, mas simplesmente de maneira online você consegue desenvolver, tá bom? Então é super simples, existem várias ferramentas aqui gratuitas na internet que você pode estar aplicando essa ferramenta, tá bom? Vale muito a pena testar, porque ela é muito utilizada. Como eu falei no começo, ela se popularizou porque é voltado para a estratégia. Então, que eu conheço, assim, quase todas as empresas que existem utilizam esse modelo de negócios. E principalmente também aquelas startups, né, que são aquelas empresas que estão surgindo aí, que estão aí numa incubadora, aquelas empresas que estão aí desenvolvendo projetos novos, que estão ali como se fosse um bebezinho, quando nasce precisa ficar na incubadora um tempo, né? Ela está ali sendo realmente desenvolvida aos poucos para depois ser lançada no mercado e aí dá o boom, né? Que vinha aquela, nossa, de onde vocês surgiram, né? Na verdade, elas estavam num laboratório e a partir desse laboratório surgiu todas essas atividades que no caso foram desenvolvidas porque foram testadas. É que nem se fosse uma vacina, né? Quanto tempo não levou para chegar a vacina, por exemplo, do Covid, né? Demorou um pouquinho, mas saiu. Então, porque estava sendo desenvolvida, trabalhada, né? Eles estavam entendendo todo o processo, entendendo se dava efeito ou não, e aí tudo mais. É mais ou menos, é bem assim, uma analogia para que vocês consigam entender de maneira mais clara e objetiva, certo? Então, quais são esses 9 campos aí para que a gente consiga preencher e de forma adequada? Antes de eu continuar falando, eu vou pedir para que vocês compartilhem mais essa live, que a gente vai entrar agora, vai ser bem legal, vou explicar assim cada campo que vocês têm que preencher, tá bom? Vou aproveitar e compartilhar mais um pouquinho também, que eu sei que muitas vezes as pessoas estão aqui e não aparecem na live porque a gente não convida, né?
Então, vou aproveitar novamente e enviar mais alguns convites. Já enviei no começo da live, mas às vezes as pessoas precisam realmente convidar, né? Deixa eu ver se eu acho mais alguém aqui, alguns alunos também para participar, que eu sei que eles gostam desses assuntos de estratégia. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Pronto, certo? Então, assim, a gente compartilhando, eu vou continuar aqui, tá bom? Mas fiquem à vontade para ir compartilhando aí ao decorrer da live, tá bom? Bom, o primeiro campinho que vocês vão preencher aí, que a gente pode considerar o número 1, é parceria-chave. Bom, qual negócio que você tem muitas vezes você começa sozinho? No começo é normal, tá? Você começa o eu empresa, né? Eu presa, né? No começo é assim mesmo, tá? Mas essas empresas, esses negócios novos, eles precisam de parceria, e parceria-chave, tá? Não é simplesmente uma parceria, mas aquela parceria-chave, ou seja, é uma parceria importante, fundamental para o seu projeto. É que nem, por exemplo, você vai fazer, eu vou dar um exemplo aqui depois, mas você vai fazer seu livro. Você consegue fazer ele sozinho, certo? Você consegue, né? Mas vai chegar um ponto do livro que você não vai conseguir fazer sozinho. Não é que estou sendo pessimista, pelo contrário. Por quê? Porque você não consegue desenvolver as coisas totalmente sozinho. Porque pessoas precisam de pessoas, tá? Então vai chegar um momento que você vai precisar, porque você não tem todas as habilidades. Você vai desenvolvendo elas, né, conforme o decorrer aí das suas necessidades. Mas você vai chegar a um ponto que você vai precisar de uma editora, se você não conseguir fazer todos os processos. Vai chegar um ponto que você vai precisar de um designer, um bom designer que faça aí uma capa para você. E não só fazer uma capa, mas todo o processo aí que envolve o design do livro, tá? Porque muitas vezes se contrata alguém que faz, por exemplo, aí de maneira mais simplificada para você e vai dar um outro gasto para você lá para frente. Ou seja, você tem que pegar alguém aí que já faça todo o seu projeto completo, que você não tenha dor de cabeça depois, nessa parte do design, tá? Ou seja, a capa, contracapa, lombada, né? Essas coisas que muitas vezes as pessoas realmente têm dificuldades, tá? Ah, eu fiz a minha capa no Canva mesmo e deu super certo. Ok. Se você, por exemplo, for aí fazer de maneira o livro digital, sem problemas. Mas se você for partir aí pro livro físico, aí eu já aconselho você a contratar mesmo um bom designer aí, ou simplesmente mandar para uma editora que ela vai ter o próprio design dela. Vai ter o próprio diagramador dela, tá? Então vai fazer um serviço aí de muita qualidade, né? Eu sempre falo muito da questão da qualidade aqui, porque as pessoas muitas vezes, deixa eu aumentar um pouquinho meu volume aqui. As pessoas muitas vezes querem cortar atalhos, e esses atalhos muitas vezes ficam caros depois, né? A gente sempre paga algum preço depois, tá? E assim, não só na questão de valores, mas passa um pouquinho de estresse aí, de dor de cabeça. Ainda mais se você tem um projeto aí que tem uma data pré-estabelecida, você vai passar mais apuro, né? Você vai pensar assim, nossa, eu preciso acelerar esse processo e eu agora estou enroscada naquela pessoa que pegou meu projeto, mas não deu continuidade, tá bom? Então assim, essa parceria-chave aqui, ela é muito importante, tá? Então, aí eu faço a pergunta para vocês. Quais são os seus parceiros de negócio? Esses parceiros de negócio, eles estão realmente aí ligados com o seu propósito, com aquilo que você está desenvolvendo no seu projeto? Ou simplesmente são pessoas que vão passar e depois não vai fazer diferença alguma, tá? Então assim, são pessoas que tomam decisões, que têm assim, são decisivas, são importantes para o seu projeto? Ou simplesmente são pessoas que vão passar assim por passar, né? Mas é aqui, para esse tipo de negócio, para esse tipo de modelo de negócios, é importante que essa pessoa tenha decisões, que ela seja importante para o negócio, que ela seja essencial, tá bom? E pessoas que realmente aí farão parte de todas as etapas de produção do seu livro, de produção aí da sua empresa, de tudo que for assim envolvido negócios, tá? Então assim, faz sentido para você essa parceria? Sabe, são perguntas que você precisa fazer, tá? Está ligado com o seu propósito? Sabe quando você pega, por exemplo, o seu livro ele tem princípios bíblicos, princípios aí de Deus, né? E que não podem ser quebrados, né? Regras são quebradas, mas princípios não. E aí você envia, por exemplo, tá? Para uma pessoa que vai fazer revisão. E essa pessoa, ela não está ligada com o seu propósito. O que ela vai começar a fazer? Ela vai começar a tirar partes do seu livro que são fundamentais para o seu livro. Coisas que você defende aí de unhas, né? De alma, né? E corpo e alma.
Então ela vai começar a tirar coisas ali e vai começar a desfigurar um pouco a sua escrita, tá bom? Então é um momento que você precisa avaliar muito bem, tá, gente? Essa parte aqui, número 1. Na parte 1 aí do quadro, parcerias chaves, tá? Fiquem bastante atentos nesse ponto, que é muito relevante essa parte, tá bom? E aí a gente parte para o segundo, né, que é atividades, ó, chave. Atividade-chave, que é a segunda parte do o segundo quadro ainda de vocês, né? Então, quais são as atividades aí, os processos principais que vocês desenvolvem ou vão desenvolver no projeto? Que vocês estão desenvolvendo no projeto? Quais são as atividades? Quais são os processos? Os principais, tá? Porque muitas vezes tem processos que você consegue pular algumas etapas, mas tem uns que não tem como. Como eu falei, eu quero fazer meu livro, mas eu não quero diagramar. Não tem como. Eu quero fazer de uma forma mais simples. Não tem como. Porque tem, por exemplo, editoras que ela não vai aceitar o que você fizer. Então você tem que pesquisar bastante, sabe? Realmente aí buscar na internet, buscar pessoas que você conhece na sua cidade, pessoas aqui, a gente tem vários contatos de pessoas, né? Vários grupos aí que se formaram aí com profissionais aí de design, diagramação, revisão, pessoas especialistas em extrair histórias, né, que são os ghostwriter, né, que é o escritor fantasma, aquele escritor que vem mesmo e faz toda a extração da sua história, né, que muitas vezes você não precisa nem escrever, ele vai realmente extrair aí através de um áudio que você conte para ele a sua história, algum assunto que você quer passar, então ele vai extrair, vai realmente colocar sentido aí na sua escrita, vai colocar sentido aí no seu livro, e é assim, aquele que vai realmente te ajudar aí a desenvolver um bom projeto, né? Fazer com que o seu livro realmente tenha um bom alcance, né? Boa noite, Dinamize, seja bem-vindo. Entendeu? Então, é muito importante essa parte também, atividade-chave. Quais são os seus processos, suas atividades, para que tudo funcione bem, tá? Como eu falei no começo, senão você às vezes contrata alguém ou contrata de maneira, por exemplo, equivocada, porque esse aqui é um pouquinho mais barato, porque esse daqui é um pouquinho compensa mais, mas depois lá na frente a dor de cabeça é maior, né? Então às vezes compensa gastar um pouquinho mais, compensa realmente fazer aí um projetinho um pouquinho mais com qualidade, né? Porque você tem menos dor de cabeça, tá bom? É que nem você comprar coisas para sua casa, para uma construção, por exemplo, uma obra, né? Se você quer, por exemplo, aí, não que eu vou comprar aquela parte, aquele encanamento ali que é um pouquinho mais barato, tal, beleza, na hora foi bom, excelente, deu para construir normal. Mas vai chegar um ponto da construção, ou mesmo depois que você estiver com a sua casa aí, né? De um tempo aí, vai começar a estourar cano para casa, vai começar vazamentos de água. Por quê? Porque muitas vezes não foi comprado alguma coisa com qualidade. Assim também nos livros. Se você não contrata profissionais que muitas vezes têm aí realmente aquela capacidade para desenvolver aquilo que você precisa, você acaba tendo que pagar duas vezes, né? Uma para você fazer e depois uma para corrigir. E de verdade, eu não sei vocês, mas eu não gosto de retrabalho. Retrabalho para mim é bem estressante. Eu fico bastante brava, inclusive, quando tem retrabalho, porque a gente tem que fazer, não vou falar que é perfeição, porque a gente tem que se livrar do perfeccionismo, porque isso nos trava no processo da escrita. Então, o que acontece? Mas buscar realmente fazer um trabalho bem feito, sabe, com qualidade, que tenha, assim, mais tranquilidade para você, tá bom? Então, atividade-chave. Funciona bem seus processos? Quais são as suas atividades que são importantíssimas, que não podem ser deixadas de lado, tá? Quais são as etapas? Ó, várias palavras, né, que vocês podem entender aí de maneira mais simples, né? Eu falei de processo, falei de projeto, funciona bem, atividades. Agora vem, quais são as etapas? Quais são as rotinas, né, que vocês vão ter que executar aí, né? Qual que é o objetivo do seu livro, tá? Então, assim, o objetivo do seu livro, você vai entender quais são as etapas dos processos, tá bom? Muitas vezes, né? É um livro de autobiografia, é um pouco mais tranquilo porque você sabe do seu assunto, da sua história, tá? É um livro científico, então vai ter que demandar de mais pesquisas, você vai gastar um pouquinho mais de tempo para fazer ele. Não vai querer fazer em 5, 10, 15, 20 dias, não vai ter como. Ainda mais que tem livros que, se eles forem voltados para a questão realmente de pesquisa científica, tem estudos que ainda nem saíram, ou seja, então muitas vezes você vai ter que esperar algum estudo, ele ser conclusivo, né, se ele ser concluído,
para que você consiga citar ele no seu livro, tá bom? Então assim, dá um pouquinho mais de trabalho. Por isso que o objetivo, você tendo o objetivo do seu livro é fundamental, para que você consiga desenvolver bem aí o seu projeto e que você não pare no meio do caminho, tá bom? Por favor, não parem, tá? Escrever é fundamental, até porque é terapia. E às vezes você fala assim, ah, mas eu não quero escrever meu livro ainda. Mas então comece a escrever alguma coisa aí durante o dia, durante a semana, para que você se encontre com essa escrita. Porque ela realmente nos ajuda, tá bom? Ela me ajudou, continua me ajudando. Eu não consigo parar mais de escrever. E a partir do meu livro eu consegui trazer também aqui para as redes sociais. O meu livro me trouxe para as lives. Então você imagina, esse conteúdo que eu estou trazendo aqui para você, eu poderia nunca trazer se não fosse o meu livro, tá? Eu costumo falar que eu sou a minha prova social, porque na verdade eu passei por essa prova, né? De fazer o livro, de debruçar ali de madrugada, sabe? Buscar conteúdo que no caso estava dentro de mim, só precisava ser resgatado. Só precisava que realmente tivesse a coragem de mexer na minha ferida. Assim que eu mexi na minha ferida, saiu meu livro, tá? Não vou falar pra você que é aquele livro ou que é um livro que vai ser best-seller. Se eu tivesse pensado que ele seria best-seller, eu nem estaria aqui fazendo uma live com vocês, muito menos seria o meu livro em mãos, né? Que daqui uns dias já vai estar chegando meu livro físico, se vocês não estão sabendo. Eu não divulguei muito aqui ainda, já comentei algumas vezes, né? Eu já tenho meu livro digital, né? Eu estou monetizando com ele. Boa noite, Nelly, seja bem-vinda. Mas agora estou a menos de um mês aí para ter o meu livro físico. Então o que acontece? Eu estou assim realmente nessa fase aí que para mim tá sendo assim renovadora, né? Na verdade vocês não viram ainda, vai ser tudo novidade, né? Mudou capa, mudou tudo, sabe? Então assim tá bem diferente. Boa noite, Alice. Então assim, mudou bastante meu livro, porque eu tive que fazer uma nova repaginada aí pro livro físico, né? Então Deus me mandou pessoas aí para me ajudar também. Então eu tô nessa caminhada aqui, sabe? Buscando mesmo ter meu livro físico, buscando realmente levar, né, esse conteúdo aí, por mais simples que seja, né? Porque é uma autobiografia. Aí eu fiz, inclusive, nós terminamos a nossa primeira turma de mentoria. Olha que interessante, eu fiz o meu livro e a partir do meu livro eu não quis mais guardar pra mim aquilo que eu aprendi entendendo o processo do livro. Eu já levei para uma mentoria, ou seja, estou aqui caminhando já para uma segunda turma. Então, olha como o livro ele nos restaura, como o livro faz com que a gente realmente se exponha aqui de maneira bem clara e objetiva. Então, é o momento que você realmente leva, né, para as pessoas aí o pouco que você sabe, né? Eu sou mentorada aí do Pablo Marçal e de toda a sua equipe também na parte do marketing digital. E a gente realmente aprende muitas tecnologias aqui, sabe? Muitas ferramentas aí de tecnologia que fazem com que a gente se exponha, né? E leve realmente as pessoas aí a ter encontro pessoal com Deus, né? Através da escrita, que a gente seja curado cada vez mais e para que a gente não pare no processo, para que a gente realmente estude, mas não só estude, coloque em prática, tá? Porque se você realmente estuda 1 hora, né, até uma fórmula do Pablo Marçal, né, você estuda 1 hora e você trabalha 20, né, você faz a prática de 20 horas daquela 1 hora de estudo. Então é um momento que você realmente precisa se expor, colocar no papel, sabe, colocar um pouquinho aqui a cara no Instagram mesmo, sabe, não é fácil, mas precisa realmente que você se exponha, sabe, todas as vezes que eu não me expunha aqui na internet, eu estava me bloqueando para o meu propósito. A partir do ponto que eu me encontrei com os livros, eu trouxe isso para a rede social. Eu comecei devagar, eu fui aos poucos pedindo ali muita, né, a bênção de Deus mesmo, porque eu não entendi o que estava acontecendo, mas ele já sabia, né? Ele falou assim, se você não se expor, você não vai se encontrar com o seu propósito. E de fato, a partir do momento que eu me expus aqui na internet, comecei a trazer conteúdos aí, evangelizando, aí eu me encontrei com um livro, já saiu livro, já saiu mentoria. Aí eu já tô aqui na minha 12ª live, toda semana a gente tem live aqui, ou eu faço na sexta ou no sábado, né, no caso eu acho que tá indo pra... A semana passada também eu fiz no sábado, vai depender muito da minha rotina, mas normalmente esses 2 dias, né. Boa noite, Luana, seja bem-vinda. Então assim, olha como é importante. E eu ainda estou na segunda parte aqui dos campos que você precisa preencher no Canvas, né, pro projeto de livros, ou seja, atividade-chave. Tá? Então é muito importante que você saiba para que caminho você está indo, qual que é o seu objetivo.
né? Você já tem certo aí o que você quer na sua vida, o que você almeja, o que você tem mirando o seu alvo, né? Então você tem que mirar um alvo. Não queira mirar 10, 15 alvos que vai dar ruim, como o pessoal fala. Vai dar errado. Então mira num alvo só e fica, sabe, lutando para acertar esse alvo. Depois que você acertar, talvez você mude para um outro, mas assim, escolha um. Escolha um campo para você atuar e siga em frente, sabe? Não desista, seja mesmo aí persistente, tá? Persista bastante. Tá? Ah, eu não consigo postar todos os dias. Posta hoje um, posta amanhã outro, assim vai, sabe? Fica pelo menos 26 dias postando. Depois você me fala se você conseguiu dar conta ou não. Porque no comecinho eu achei que não ia dar conta também, sabe? Mas aí você vai acostumando com essa rotina do digital, não é tão fácil. Não é do dia pra noite, é devagar mesmo, sabe? Mas você precisa continuar. Saiba assim que cada palavra que você libera aqui no Instagram, desde uma postagem, um stories, você está alcançando uma vida, tá? Então assim, a partir do ponto que você se esconde, você pode estar matando alguém. É muito forte isso, sabe? Depois que eu entendi esse recado, né, até fazendo a primeira vez que eu fiz o curso do Pablo, que era o Start Digital, né? O que aconteceu? Ele falou, o seu pior conteúdo pode salvar alguém. Eu fiquei assustada com aquilo, eu falei, verdade, né? E muitas vezes as pessoas param no perfeccionismo, e é o que eu também estava na época, né? A gente se liberta todos os dias, porque não é tão simples se libertar do perfeccionismo. E aí realmente eu entendi o recado, falei, não, eu não preciso estar perfeita para começar, eu só preciso começar. Só preciso fazer uma live, eu preciso colocar uns stories, eu preciso colocar uma mensagem, algo que Deus colocou dentro de mim e expor, tá? Então assim, qual que é o seu objetivo? Qual que é o seu propósito? O que você quer alcançar, sabe? Tenha assim muito claro isso pra você. Eu sei, como assim eu vou achar meu... Descubra, sabe? Tipo assim, você vai começar a se olhar, sabe? Uma coisa que eu indico bastante é o autoconhecimento. Começar a mesmo buscar autoconhecimento, sabe? Entender o que está acontecendo com você, por que você teve aquele sentimento durante o dia, por que você não dormiu bem, sabe? Por que você foi pro trabalho e de repente você passou por um estresse, alguma coisa, aquilo vai interferir tudo, sabe? Na parte que você, na sua criatividade, na sua escrita, no desenvolver algum projeto, em tudo, tá? Então assim, busquem realmente se autoconhecer e arrisquem, gente. É arriscar, sabe? Pega lá um objetivo que você tem, pega uma folha em branco e coloca tudo que você quer. E daí quando você colocar tudo que você quer, você coloca qual que é a prioridade no momento. Daí você vai pontuando, né? Número 1, número 2 e tal. E aí você vai encontrar uma coisa que você quer. E aí siga aquilo por enquanto. Mesmo que você não saiba onde vai dar aquilo. E aí as coisas vão, o caminho vai se acertando, sabe? Vai surgindo assim as novidades aí do dia. Porque você precisa estar em movimento, tá? Nós estamos o tempo todo em movimento. Pensa assim comigo. Imagina se o seu coração parasse agora. Ele está em movimento agora, não está? Você imagina se ele parasse agora, você morreria, né? Porque não teria circulação, não teria o bombeamento do sangue ali e o oxigênio ali transitando. Olha que interessante. E o coração, a gente entende aqui, sempre a gente vê nos estudos aqui nas aulas, né? Raramente dá câncer no coração, porque ele não segura nada, ele não retém nada. Então pensa assim, eu não posso reter mais nada. Eu preciso realmente levar meu conhecimento, eu preciso levar aquilo que eu sei, o que eu aprendi durante anos aí. Não sei qual que é a idade de vocês, se vocês quiserem colocar aqui nos comentários, para vocês entenderem o quanto de tempo vocês gastaram ou estão gastando sem retendo coisas, sabe? Eu tô com 33 anos, eu comecei há pouco tempo, né? Esse ano que eu comecei aqui no Instagram, sabe? Começar a levar conteúdo. Você imagina, eu fiquei 33 anos. Você imagina se você ficasse 33 anos sem ter o coração bombeando. Já estaria morto faz tempo, né? Então assim, o tanto de idade que você tem, calcula aí. Quanto tempo eu reti tanta coisa, sendo que eu poderia ter ajudado alguém. E esse alguém poderia ser salvo por uma palavra que eu levei. Por algo assim, sabe? Uma coisa simples, sabe? De repente um insight que você teve, alguma ideia assim que Deus te deu na hora, sabe? Às vezes o que acontece? A gente vê muitos estudos, as pessoas não encontram soluções porque muitas soluções estão dentro de nós. E nós estamos muitas vezes com a boca fechada, né? Quietinho, no nosso cantinho ali. Então aí o que acontece? Ó, a Carla tem 33 também, né? A Alice 43. Olha, hoje só 3 aqui, hein? Então, olha que interessante. Então, assim, isso. E a idade de Cristo, sim, isso mesmo.
Até teve uma live que eu falei uma coisa errada, né? Eu falei que ele começou com 30 anos, com 33 anos a vida pública. Na verdade, ele começou com 30 e ficou por 3 anos, né, a vida pública, né? E eu falei, puxa vida, quando eu me bati assim o olho, eu tô com 33, eu preciso reagir, tá? Daí eu lembrei de Jesus, né? Eu falei, nossa, ele morreu com esse tempo, né? Com essa idade, né? Depois que ressuscitou tudo, né? Mas assim, 33 já é pra gente pensar bem, né? Nossa, quanta coisa eu vivi, quanta coisa eu poderia ter compartilhado, né? Hoje mesmo eu estudo a Bíblia e eu compartilho todo dia aquilo um pouquinho, né? Que eu aprendo ali, eu compartilho. Eu me sinto tão bem, sabe? Por mais que na hora não grave tudo aquilo que eu estudei, mas uma hora eu vou lembrar. Uma hora, assim, Deus ele vai suscitar no meu coração para que eu oriente alguém, né? Para que eu faça mesmo com que alguém ali, por uma palavra que eu dê, né? Uma palavra que está dentro do meu coração ali, que é aquela primeira palavra, aquela primeira ideia que vem é a top, né? A melhor que tem. E é o momento que você pode ajudar alguém, né? Sim, 33 ele cumpriu o propósito, é isso mesmo, sabe? Então eu me deparei com essa idade, eu falei, tem alguma coisa errada, eu preciso começar. Então o segredo está no começar, gente, tá? Então vamos partir aí pro 3, que no caso seria a proposta de valor. Senão a gente vai estender muito aqui, né? Mas é bastante conteúdo mesmo, tá bom? A gente traz ferramentas estratégicas. Eu faço todo um roteiro aqui do que eu tenho que falar, mas Deus ele coloca coisas no ao vivo aqui, então a gente tem que estar pronto para tudo, né, gente? Algumas pessoas falam, não posso estar pronto, né? Mas às vezes precisa um pouquinho, viu? É que nem você fazer uma prova. Você não vai fazer uma prova sem você estudar antes, certo? Então você precisa estudar um pouquinho, né? Eu estudo um pouquinho, leio, faço todo um roteirinho, mas eu sei que Deus na hora ele vai colocar novidades. Então é preciso a gente estar mesmo aí atento, na verdade, né? Não pronto, mas atento ao que ele está falando a nós, para que a gente leve esse conteúdo aí. Para quem está aqui, eu sei que a frequência é diferente, né, quando você está no ao vivo, do que a pessoa que assiste gravado depois. Não sei vocês, mas eu sou muito adepta a assistir ao vivo. Porque quando eu assisto ao vivo, é uma técnica, viu, gente? Vocês têm mais comprometimento. E parece que a hora nem passa. Mas quando você assiste no gravado, parece que você coloca assim pro seu cérebro. Tô falando por prática, tá, gente? Por vivência. Você coloca assim no seu cérebro, nossa, 1h30 de live, não vou dar conta. Aí você começa já a querer correr a live, né? Aí você perde algum assunto que ficou atrás, que vai faltar lá na frente, tá? É a mesma coisa se você querer atravessar a ponte, você quiser tirar um pedacinho da ponte. Não vai dar certo, você vai cair no buraco. Então você tem que realmente atravessar a ponte inteirinha para que você não caia em algum buraco, tá bom? Então você não cometa alguma falha no meio do caminho. Mais ou menos isso, tá? Tem alguns exemplos que nem eu entendo, mas Deus ele me mostra algumas coisas, eu tenho que traduzir aqui pra vocês. E aí sai alguma frase aí de impacto aí pra vocês, tá bom? Então, no número 3, que seria o terceiro campo aí do nosso modelo de negócios, é proposta de valor. Ou seja, qual que é o motivo do seu projeto? Aquela hora eu falei de objetivo, né? Qual que é o motivo do seu projeto? O que o seu projeto tem de diferencial? Olha que interessante. Para que você possa investir aí, que vale a pena investir nas pessoas, que vale a pena ser investido. Qual que é o seu motivo? O que traz aí realmente de diferente aí no seu projeto que vale a pena para que alguém, um leitor, por exemplo, o que o seu livro tem de diferencial que o leitor ele vai ter interesse depois aí em comprar, em adquirir, tá? Então tem alguma estratégia nova lá dentro? Tem alguma coisa que você somente desenvolveu, que você descobriu ao decorrer da sua vida? Tem alguma experiência aí profunda que você viveu e que algumas pessoas estão vivendo, mas não sabem sair da situação, sabe? Pensa em tudo isso, ó. Quando eu tô falando aqui, tá vindo muitos insights, tá? Então é o momento que você pode estar aí. Eu espero que vocês estejam anotando, tá bom? Boa noite, Joaquim, seja bem-vindo. Eu espero que vocês estejam aí com a caneta aí aceleradíssima na mão de vocês e o caderno, porque é muito importante que vocês anotem, viu, gente? Porque às vezes passa desapercebido alguma coisa e depois vocês nem lembram mais. Óbvio que essa live vai ficar gravada, então vocês podem voltar novamente depois e reassisti-la, tá bom? Assim que eu subir aqui no Instagram. E aí, pegar com mais calma aí algum ponto que eu falei aqui, tá bom? Mas fiquem à vontade aí para escrever. É o momento que vocês vão estar retendo também muito conteúdo. E depois não deixe também de divulgar também essa live, não deixe de compartilhar. E também não deixe aí de levar também aí da forma que vocês podem estar explicando esse conteúdo no perfil de vocês, sabe? Pega algum insight aqui e leva, né? Olha, na live tal eu aprendi uma parte lá do projeto
que eu posso aplicar dessa forma, e é o momento realmente que você vai agregar muito valor, ó, proposta de valor, tá? O terceiro campo aí do modelo de Canvas, tá? Então, qual que é o motivo do seu projeto? Vale a pena comprar o seu livro? Vale a pena realmente investir no seu livro? Assim, pensa no lado leitor e pensa do seu lado também. Vale a pena investir no seu projeto? Vale a pena o leitor comprar o seu projeto, participar do seu projeto ou comprar o seu livro? O que você vai solucionar? Qual que é a solução que você leva? E aí você pode pensar também no valor da sua obra. Não só na questão do valor, aqui não estou falando no valor monetário, tá, gente? Mas sim no valor assim, que você vai gerar para aquela pessoa. Aquela pessoa vai pensar assim, puxa vida, esse conteúdo mudou a minha vida. Você imagina você ter um livro e a pessoa lendo o seu livro vai falar assim, esse livro mudou a minha vida. Sabe? Na verdade, assim, não é exatamente o livro que muda, mas é o que você vai fazer com o que você aprendeu naquele livro. Certo? Boa noite, Joaquim. Obrigado pela excelência. Acho que passou batida aqui do conteúdo. Ai, obrigada, Joaquim. Seja bem-vindo, viu? Você também nos ajuda bastante aí com as vendas, né? Para entender um pouquinho mais das vendas criativas. Seja bem-vindo, tá? Então aqui, qual que é o motivo? O que você vai levar de solução? Qual que é a sua estratégia, tá? A sua obra vale a pena ser investida? Vale a pena alguém investir na sua obra, tá? Quais são as vantagens que você vai levar para o seu leitor? Quais são as vantagens, tá? Então pensa bastante nesses pontos, aí é o momento que você vai realmente colocar tudo nesse quadro. Você pode colocar em tópicos, você pode colocar em formato de texto, tá? Aí vai depender muito do seu gosto, tá bom? Então essa parte de proposta de valor já disse tudo, né? A solução que você vai levar, né? Se vale a pena investir, qual que é realmente o motivo, tá? Aí partimos para o 4, ou seja, o quarto campinho aí do modelo de negócio, que são recurso-chave. Quando a gente fala de recurso, é muito simples de entender. Quais são os recursos que são necessários para o seu projeto, tá? Para que ele aconteça. Né? O que tanto precisa ter para que ele possa realmente acontecer e não que nem uma construção, né? Aquela construção que você começa e de repente começa a faltar recursos e você tem que parar com a obra. E fica lá, né? Aquele elefante branco, certo? Então, basicamente isso. Quais são os recursos materiais, tá? Os recursos intelectuais e de conhecimento, que são os de conhecimento, né? E a mão de obra, as pessoas envolvidas. Tudo isso é recurso. Quando você for pensar em recurso, você pensa em 4 categorias: físico, intelectual, humano e financeiro, tá bom? Então são todos esses tipos de recursos que você tem que pensar, tá? Aqui no caso você pode pensar assim, dá para pensar, por exemplo, no local. Aqui um exemplo prático que eu estou fazendo para vocês do projeto de livros, tá? Qual será o local que vai ser lançado o seu livro? Ó, recurso material, tá? Então você já começa a pensar aí, onde que eu vou lançar esse livro? Vai ser aí, por exemplo, numa empresa, vai ser, por exemplo, um local que normalmente tem palestras, ou vai ser simplesmente assim para as pessoas do seu convívio. Pensa em tudo isso, tá, gente? Onde será lançado? Então, qual será, por exemplo, a gráfica que vocês vão utilizar para finalizar o projeto de vocês? Pensa em tudo isso, tá? Porque lá vai ter que fazer impressão, né? Eles vão utilizar de máquinas para poder imprimir o seu livro, tá? Quais serão, por exemplo, a preparação do seu livro? Ó, que já envolve pessoas, recursos humanos, tá? Humanos aqui, tá bom? Então, quem que vai preparar o seu livro? Quem que vai fazer a revisão do seu livro? Vai ser você mesmo ou vai ser pessoa? Normalmente são 3, né? São 3 pessoas que fazem revisão aí, tá? Então vai depender muito da sua também, dos seus recursos financeiros também. Será que você tem todos os recursos financeiros necessários aí para que você consiga chegar no seu projeto e utilizar tudo isso, todos esses tipos de recursos, tá? Qual que é a plataforma que vai ser lançado o seu livro aí, que você vai divulgar, tá? No caso seria um recurso também, né? Um recurso material, tá bom? Terá um site? Você vai fazer um site para divulgar o seu livro? Ou você vai divulgar, por exemplo, no boca a boca mesmo? Então pense em tudo isso, tá? Boa noite, Amaral, seja bem-vindo. Então pensa em tudo isso, tá bom? Porque vocês realmente aí não se decepcionem no meio do caminho, tá? Eu fiz tudo que tinha que fazer, mas esqueci de programar onde que eu vou lançar meu livro. Não encontrei uma editora que realmente adequasse aí meu projeto, que realmente fosse aí acessível ou que me ajudasse nesse sentido aí na questão financeira, tá bom? Hoje em dia tá bem mais fácil, viu, gente? Se vocês deram uma pesquisadinha aqui mesmo no Instagram, como editora, ali no buscar, vocês vão encontrar várias editoras.
E aí o momento que essas editoras que vocês vão encontrar, elas podem, por exemplo, facilitar mesmo o processo aí do seu livro. Tem algumas, inclusive agora, se vocês aproveitarem nesse processo aí da Black Friday, né? Black Friday, então, tem várias aí que estão lançando promoções aí incríveis, tá? Então, aí vocês têm que olhar tudo. O que tá oferecendo se vale a pena, tá bom? Para que vocês também não deixem alguma parte aí a desejar, tá bom? Então, pensa nisso. Ó, a maioria aqui é chave. Quando você fala chave, é algo importante, tá? Recursos-chave. Então, 4 categorias, tem que pensar. Físico, intelectual, humano e financeiro, tá bom? Pense tudo isso. Aí do 4, no caso é o quadrinho número 4, a gente vai pro 5, que é relacionamento. Quando eu falo relacionamento, o que, que vocês pensam? Vai colocando algumas palavrinhas aí pra vocês aí, pra gente fazer uma interação aqui, né? Também se você tá chegando agora na live, aproveita aí que a gente tem mais algumas partes aqui da live pra falar, pra compartilhar. Compartilha com mais pessoas aí do seu contato, tá bom? Envia aí pras pessoas para que elas entendam um pouquinho aí do modelo de negócios chamado Canvas, tá? No caso hoje aplicado ao projeto de livros, tá bom? Então aproveita para compartilhar. Vou ver se eu compartilho com mais algumas pessoas também que eu convidei, algumas não vieram. A gente vai convidando aí, tá bom? Envia. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Bom, beleza. Então o que acontece? A parte de relacionamento. O que vocês entendem por relacionamento? Coloca aí pra mim o que vocês entendem. Como será o contato com o seu leitor? Ó, relacionamento, tá? Será através de lives, como aqui eu estou fazendo? Eu fiz o meu lançamento numa live, aqui no Instagram mesmo, tá bom? Será presencial no evento? Ó, vai pensando em tudo isso. Como que vai ser esse relacionamento, tá? Porque você vai ter que se relacionar com o seu leitor, se relacionar com o seu cliente, ter esse contato, né? Contato aí de perto, tá bom? Será por telefone somente? No caso aqui a gente vai ter uma parte que eu vou falar mais detalhadamente sobre isso, tá? Como será a experiência do seu leitor? Você vai simplesmente colocar numa plataforma, fazer com que o leitor compre o seu livro e acabou? Não existe mais nada? Ó, vou dar uma dica exclusiva aqui, nem estava programado para eu falar, tá? Isso aqui é dica de mentoria, inclusive, tá? Uma coisa que você pode utilizar, por exemplo, no seu livro, já que você vai, por exemplo, utilizar essa parte do relacionamento, que ela é muito importante, afinal, é a experiência do seu leitor. Quando você escreve, você está tendo um relacionamento com o leitor. Você não vai começar a escrever o livro e você em momento algum vai aí não colocar nada, por exemplo, aí do seu leitor, só falando de você e acabou. Não, você vai ter que puxar pro leitor também. Uma conversa, um diálogo, tá bom? Então qual que é o relacionamento? Qual que é a experiência que você vai levar pro seu consumidor, pro seu leitor, tá? Pro seu cliente. São várias formas de você falar aí, né? Para que você realmente posicione de uma maneira possível e para ter sucesso nos seus negócios, tá bom? Então, a forma que você vai se posicionar, ó, a Carla falou aqui, ó, relacionamento, forma de juntar, comunicar, se relacionar, muito bem, isso mesmo, isso mesmo. Então, você vai ter levar essa experiência aí de contato com o seu leitor, tá bom? E uma relação a longo prazo. Um exemplo. O leitor ele vai comprar o seu livro, que é o seu primeiro livro, tá? Inclusive a minha mentoria se chama M1L, que é meu primeiro livro. Então você vai levar o seu primeiro livro. Você pretende parar no primeiro livro ou você pretende fazer mais algum livro aí? 2, 3, 20, 30, sei lá, quanto tempo você, né, tiver vivo aí, tiver com muita saúde, força aí no seu propósito. Quantos livros você pretende escrever? Tá? Então, é só um que você vai vender e acabou? Não. Então, se você faz um bom relacionamento no seu primeiro livro, você tem a condição de realmente ter o segundo livro e ter muito mais alcance que o primeiro. Eu falei que eu ia dar uma dica aqui, né, que é a dica de mentoria. Vou falar agora. No seu livro, por exemplo, você vai colocar um QR Code no finalzinho ali na orelha da capa. Esse QR Code vai ser o quê? Você pode colocar o seu Instagram, para a pessoa, depois que ela finalizar o livro, ela fazer a leitura do QR Code e ela ir, por exemplo, até o seu perfil e olhar o seu conteúdo, o seu trabalho aqui na rede social. Ou você pode colocar, eu vi várias pessoas, inclusive um livro que fez foi o da Carol Marçal, que eu terminei de ler ele, que é A Verdadeira Força da Mulher. No final ela coloca um QR Code e não é pro Instagram dela, mas tem lá, né, o arroba dela e do YouTube também, certo?
Mas aí o que que ela coloca ali? Você lê, né, o QR Code, ela vai direto para um videozinho. Ou seja, esse vídeo, de 1 minuto inclusive, ela agradeceu ali o leitor, né, por ter chegado até ali, por ter feito a leitura, por ter comprado o livro dela, por ter, por exemplo, participado desse movimento, né. Então olha que bacana. Então ali também é um momento que você pode colocar um QR Code de um site que você tem, tá? De algum projeto que você desenvolveu. Olha que bacana, gente. Então assim, são dicas exclusivas aqui pra vocês, tá? Muitas vezes as pessoas passam desapercebido disso. Por quê? Porque nós estamos falando de relacionamento. Então se nós estamos falando de relacionamento, é pra gente ter esse contato com o leitor, não só durante o livro, mas depois também. Outra dica também, tem vários livros aqui, se eu não me engano também tem um livro do Thiago Brunet, que ele fala, também tem. A pessoa deixou lá um número de contato do WhatsApp. Olha que legal isso aí. Para que você realmente ele compartilhe as experiências que você viveu no livro para essa pessoa, né? Que é o autor do livro. Outra chave para vocês aí, tá? Então, aqui eu falei, pode ser um QR Code de um projeto seu, de um vídeo que você quer ainda estender aí a mensagem do livro, tá? Ou simplesmente uma forma de agradecer o leitor. Aquele leitor ele não vai esquecer nunca daquele vídeo que você deixou, daquele seu projeto que você deixou ali. Ou até mesmo, veio pra mim agora, até mesmo um grupo no WhatsApp, por exemplo. Um QR Code lá, né? Para que você encontre com o autor pós-leitura. Certo? Então, assim, muito importante. Relacionamento. Nunca se esqueçam disso, tá bom? Então, e é o que eu falei. É a longo prazo. Vocês vão ter, assim, esse relacionamento com o seu cliente aí, para que você que tem empresa, você que tem um projeto, você que está desenvolvendo o seu livro, você vai ter um relacionamento a longo prazo, tá? Pense sempre nisso, porque se vocês pensarem num relacionamento a curto prazo, que é uma coisa assim que talvez você conversou com a pessoa hoje, depois nunca mais viu, né? Tipo aquelas pessoas que você tem aula aí, por exemplo, numa faculdade, né? Ou simplesmente, faculdade eu acho mais difícil, que as pessoas normalmente continuam tendo contato, né? Mas no ensino fundamental e médio, muitas vezes você passa assim, você estuda muito novo, né? Normalmente as pessoas saem com 17, 18 anos, nem lembra mais daquela amizade. E se você ficar um tempo sem conversar com a pessoa, até o nome você não lembra mais. Não sei vocês, mas eu tive vários casos assim. Aí você encontra lá de vez em quando com a pessoa, se você, por exemplo, for embora da sua cidade, piorou que você nem vai lembrar mais, a não ser que você tenha o contato dela. Mas as pessoas mudam muito de contato, de telefone. E aí você acaba perdendo aquele relacionamento. Então, hoje em dia com o Instagram facilitou muito isso, né? As pessoas colocam o nome delas no arroba, né? E aí fica fácil de você encontrar, né? Eu lembro quando começou aí o Facebook, né? Tinha outras redes sociais anterior ao Facebook, né? As pessoas se encontravam por ali. Olha como é importante o relacionamento. Então é um contato que você tem depois do livro mesmo, né? Então o que vai acontecer? Aí você já viu aqueles casos de pessoas que desaparecem? O Facebook muitas vezes as pessoas se encontram ali e acham facinho a pessoa. A não ser que tenha acontecido algo ruim, né? Aí é difícil. Isso, Orkut. Eu lembro do Orkut ainda, gente. Então, mas parece que antes do Orkut tinha o outro, né? Esse eu já não lembro. Mas, então sempre existiu formas de relacionamento, tá bom? Então aí, busque saber qual que é o tipo que você quer desenvolver no seu livro, no seu projeto, na sua empresa. Lembrando que o modelo Canvas, ele é um modelo de negócios, principalmente para aquelas empresas que estão abrindo ainda, fundando, né? Empresas que estão sendo desenvolvidas. Até eu citei no comecinho, a gente pode falar das startups, né? Aquelas empresas que estão realmente incubadoras e depois saem aí para fora para ser desenvolvida e estouram, né, no mercado, tá bom? Por quê? Foi bem trabalhado, foi bem pesquisado, foi bem desenvolvido, tá? Então é o momento que você tem sucesso mesmo nessas empresas, nesse seu projeto, no seu negócio, tá bom? Beleza, partimos aí, vimos que relacionamento é algo fundamental, tá? E aqui também a gente pode colocar a abordagem, né, do seu cliente. Então, assim, essa forma de contato, de relacionamento vai envolver a abordagem. Qual que é a abordagem ideal para que você tenha aí com o seu cliente, com o seu leitor? Descubra essa melhor abordagem. E como que você descobre a melhor abordagem? Na prática, tá? Exercendo a função, buscando mesmo entender esse relacionamento com as pessoas. Buscando entender o que você quer passar de mensagem para o leitor ou para algum cliente seu e que você quer que isso se estenda a longo prazo, tá bom? Partimos aí então para o sexto quadrinho, que significa
que é, no caso, segmento de cliente. Às vezes você olha algumas palavras são parecidas, né? Mas são coisas diferentes aqui, tá? No modelo do Canvas. Segmento de cliente. Aqui, gente, é uma parte muito discutida aqui na internet. Vocês já ouviram falar de persona? Com certeza, né, gente? Quem será o seu leitor? Que pesquisa, hein? Aqui é o momento que você pesquisa muito. Como assim? Eu tenho que saber quem que é o meu leitor. Aqui é interessante você pensar. Quem que será o seu cliente? Aqui nesse ponto você realmente precisa fazer pesquisas, tá? Mas assim, o seu cliente vai partir muito da mensagem que você quer transmitir. Um exemplo, uma mãe, por exemplo, ela gosta muito de falar sobre filhos, família. Ela vai atingir famílias, filhos, crianças, certo? Alguém que fala, por exemplo, de espiritualidade, vai atingir pessoas que gostam desse assunto, tá? Então, pessoas que buscam estar aí mesmo envolvidas aí com a palavra de Deus, pessoas que buscam fazer as coisas da maneira, né, dos princípios divinos, certo? Ah, eu quero falar sobre esportes. Então você vai buscar pessoas que praticam esportes, tá? Pessoas que estão envolvidas com atividades físicas. Então aí que tá, você já sabe um pouco do seu público, mas isso não é suficiente, tá bom? Você precisa mesmo ter a segmentação. O que é essa segmentação? Você vai direcionar exatamente para aquele seu público, para que você realmente não fique aí falando para todo mundo ao mesmo tempo e não atinja, assim, como eu falei no começo, você precisa ter um alvo, para que você realmente atinja de maneira assertiva o seu público, tá bom? Qual será o seu público de interesse? Inclusive essa frase a gente vê ela muito no gerenciador de anúncios no Facebook, né? Que no caso a pessoa vai fazer um tráfego pago. Lá tem qual que é o seu público de interesse. Lá no momento que você vai definir, né, qual que é a renda daquela pessoa que você quer atingir. É pessoas de média, baixa, alta classe? Aí você tem que ver certinho. O seu produto é um produto mais em conta ou um produto mais caro? Tá vendo? Então, assim, é o momento que você vai ter que pesquisar de verdade, tá bom? E outra, você vai ter que definir esse público urgente, porque é um ponto assim, se você tem a sua mensagem, você já tem um pouco do seu cliente, que você sabe, tá bom? Então, assim, e para que você tenha essa segmentação, que você descubra essa persona, né, essa pessoa que você quer atingir de fato, é preciso uma boa comunicação, tá bom? Então, essa comunicação, ela é fundamental, tá bom? Aqui nós estamos nos comunicando pela rede social, tá? Mas tem pessoas que se comunicam por telefone ou presencialmente. Então vai depender muito, tá bom? E tem que ser uma comunicação adequada. Ou seja, eu não posso vir aqui, por exemplo, eu não sei como que é o nível aqui de pessoas, por exemplo, eu tenho mais ou menos uma base. O meu perfil aqui, a métrica é 60% é mulheres, tá bom? O restante são homens. E aqui o perfil também me dá métricas de alguns lugares que eu atinjo com o meu conteúdo. Bem como o tanto de pessoas que eu atinjo durante 7 dias, 30 dias, vai depender muito, tá bom? E isso, Alice, o foco é importante em todo segmento, isso mesmo, tem que ter foco, tá? Uma direção, uma meta, né, um alvo para que você atinja certinho, tá bom? Porque senão você acaba lançando o seu conteúdo aí para muita gente no geral e você fica perdido, né? É que nem você lançar, por exemplo, um assunto para uma multidão. Nessa multidão vai ter vários gostos, vai ter vários estilos de pessoas, vários tipos de pessoas assim, eu gosto disso, eu gosto daquilo, né? Então ali você vai ser certeiro, você vai atingir exatamente aquele segmento, aquele público mesmo ali certeiro, tá bom? Qual que é a forma de consumo deles, qual que é o comportamento dessas pessoas? Quais são as necessidades dessas pessoas? Um exemplo, o meu livro, para poder dar um exemplo mais prático, o meu livro o que que é? O título ele fala assim, Escritora Particular de Deus. Para quem vê o título, na hora pode ser que não entenda muito bem, mas a pessoa já vai ter uma ideia, ela é escritora, né? E ela também fala coisas de Deus, ela está envolvida com experiências aí com Deus, pode pensar assim. Aí vem o meu subtítulo, Como me tornei mãe e escritora. Aí você, opa, ela vai falar sobre a maternidade, ela vai falar sobre como ela se tornou escritora. Então no meu livro tem as 3 fases, né? A que eu encontrei meu esposo, porque me levou a um casamento, e esse casamento veio um fruto, né? Que é a minha filha. Então eu passei pelo processo da maternidade, tá? Bem como também estava aí no processo de estudo, já havia estudado algumas coisas, estava estudando, né? Fazendo faculdade e tal. E a partir desses estudos, eu me encontrei com a escrita.
E aí eu falo na questão como eu cheguei até hoje sendo escritora, tá? Inclusive o próximo livro meu, eu vou buscar trazer informações aí para vocês de educação de filhos, coisas que eu estou aplicando com a minha filha, né, que tem apenas 2 anos e 7 meses. Então eu vou trazer coisas práticas que eu tenho aplicado no dia a dia, tem dado muito certo, não tem sido fácil, porque minha filha ela tem aí, ela é bem governante já, né, desde pequena, então assim, mas está sendo desafiador. Essa semana eu tava fazendo um curso e eu aprendi que a gente precisa falar assim, não é difícil, é desafiador, tá vendo? Muda, né? Você tem que mudar as palavras aí pra gente não ficar tendo aquele peso nas palavras. Então, não fale mais que é difícil, mas fale que é desafiador. Então, e o que acontece? As pessoas gostam de desafios. Então, você vai gostar mais de desafio do que dificuldades, tá bom? Então, pega a dica aí, certo? Então, beleza. Segmento de clientes. Vocês precisam definir o público de vocês, tá? Porque assim, qual que é a necessidade dessas pessoas? Aqui eu falei, meu livro, Como me tornei mãe e escritora. Então eu vou atingir um público de pessoas que querem aprender a escrever livros, bem como vou atingir um público também de mães. Lá, inclusive, eu tenho dicas específicas aí para mulheres que não conseguem ter filhos. Eu dou dicas bem precisas aí que eu apliquei comigo, tá? Não sei se vocês sabem aqui, eu já falei em algumas lives, mas eu demorei 5 anos para ter minha primeira filha. E aí eu fui me descobrindo aí no percurso aí algumas técnicas, algumas coisas que eu apliquei de maneira muito natural e que deu super certo, não só comigo, mas com mais 5, 6, até mesmo 10 mulheres que eu orientei elas, e isso está no meu livro. Já antes eu orientava abertamente, agora já não estou mais porque está no livro. Então quem quiser saber vai ter que realmente adquirir o livro. A Alice já tem esse prazer porque ela já adquiriu meu livro, no formato digital, né? Em breve já tá saindo físico aí. Então lá tem umas dicas lá que são bem certeiras aí para quem quer se tornar mãe mesmo não está conseguindo, tá? Pode ser que às vezes você pode pensar assim, mas será que vai dar certo para mim? Não pense assim, tá bom? Então tem que ter fé. Não é só eu colocar dicas práticas e técnicas aqui, mas tem que ter fé, tá bom? A fé ela vai fazer mesmo mover montanhas, tá bom? Então tem dicas lá fundamentais para quem está com dificuldade de se tornar mães aí. Até você, se você souber de alguém que está lutando para engravidar e não está conseguindo, indica o meu livro para ela, tá bom? Fala para ela que em breve vai ter o físico aí, até mais gostoso a experiência, né, do físico, né? Um livro físico nas suas mãos, né? Dá a dica para ela lá. Fala assim, olha, eu tenho um livro aqui que ele dá uma dica aqui que pode te ajudar. Sabe? E coloca fé, gente. Não adianta vocês quererem fazer um negócio aí mecânico que não vai funcionar. E depois eu quero o depoimento de vocês, que faz muito. Eu quero fazer inclusive um livro com um depoimento de todas essas mães, que eu tenho vários depoimentos, né? No livro eu cito algumas, mas realmente foram provas vivas aí de algumas dicas que eu dei e funcionou, certo? Combinado? Então, definindo o público, né? Vocês vão atingir a necessidade de cada pessoa, vocês vão agregar mais valor ao projeto de vocês, tá bom? E, claro, se vocês souberem o hábito dessas pessoas, o comportamento vai ser essencial. Então, basicamente é isso, essa parte de segmento de clientes, tá bom? Partimos para o quadro 7, são os canais. Bom, aqui já entra aquela parte que eu comecei a falar, mas tive que parar para não entrar nessa parte aqui. Quais são os canais de comunicação que você vai utilizar no seu projeto? Vai ser por plataformas digitais, ou seja, site, vai ser por uma landing page, que é aquela página assim de captura que você normalmente se inscreve para algum curso, onde você coloca seu e-mail, seu telefone, seu nome. Depois tem a página de obrigado, tá? Que normalmente é feito aí pelos web designers, tá bom? Página de captura não é um site, tá? É diferente. Página de captura é só para captar um lead, né? Que é aquele possível cliente, tá bom? Aquela pessoa que pode chegar a ser o seu cliente depois, tá bom? Então, se ele chegou até você, é porque ele já tem intenções de talvez adquirir um curso seu, talvez adquirir um projeto, fazer parte aí dessa sua caminhada aí, tá bom? Do seu projeto, tá bom? Então, assim, será por site? Será por redes sociais, como aqui Instagram, Facebook? Ou vai ser simplesmente ali pelo WhatsApp, sabe? Que você tem, assim, um pouco mais de prática. Ah, eu tenho vários grupos, então eu quero fazer aí, utilizar esses canais, né? Ah, o Telegram também é um canal bem legal para vocês utilizarem, tá bom? Ah, não, eu tenho muitos conhecidos aqui na minha cidade, vai ser pelo boca a boca. Tudo bem, mas é um canal de comunicação também, tá? Então, o que seria um canal de comunicação? É para que você transmita as suas informações. Transmita o que você quer passar.
e para que você capte os seus clientes, tá? Então você traga eles aí até o seu projeto, traga eles aí até o seu livro, aquilo que você está defendendo, tá bom? E aí, claro, tem que ser eficaz, tá bom? E é uma forma que vai chegar a fazer com que você se torne mais conhecido, tá bom? Porque às vezes as pessoas falam assim, ai, eu vou fazer meu livro, eu vou colocar aqui na rede social e ele vai se vender bastante. Não é bem assim não, tá? Porque às vezes você não é tão conhecido, né? Não é tão conhecida. Então, se você não tiver um pouquinho aí de esforço mesmo, se você não tiver um pouquinho aí de garra para divulgar o seu projeto, ele não vai chegar a lugar algum, tá bom? Então você só vai gastar energia para fazer ele, mas você não vai investir tempo para divulgar ele, tá bom? Eu tô até hoje divulgando meu livro, e vou continuar divulgando. Até eu tô para divulgar uma nova capa do meu livro, um novo projeto que saiu agora também pro físico, tá? Eu quero divulgar também, tô melhorando esse projeto, então eu tô fazendo uma iteração, que é uma melhoria no meu projeto, tá bom? Então assim, para que você seja mais relevante aí, para que você realmente conquiste aí autoridade no mercado, tá bom? Então a sua mensagem e você vai fidelizar também essas pessoas, tá? É que nem você vender um produto para um cliente e ele gostou demais e você vai ganhar a fidelização desse cliente, que olha que interessante. Além de ele comprar, ele vai divulgar para os colegas dele, para a rede de contato deles. Então o que acontece? Melhor ainda, porque é indicação. Se o seu produto está sendo indicado, é porque ele está sendo muito bom. Então assim, a gente já pode usar essa métrica, esse retorno, né? Que você está realmente atingindo aí o seu objetivo, tá? De levar mais conhecimento para mais pessoas. E a partir da compra de um leitor que compra o seu livro, você vai atingir mais pessoas porque ele vai se tornar um divulgador natural do seu projeto. Olha que legal. Então assim, é um outro canal, né? A pessoa divulgando o seu projeto, tá? Então aqui, aí também você pode divulgar por rádio, né? Na minha cidade que até hoje eles utilizam esse formato, tá? Muitas lojas, farmácias, mercado, eles utilizam muito o rádio, né? A rádio, né? Para divulgar um evento, alguma coisa, um projeto, campanhas, promoções, tá? E também eles utilizam muito carro de som, né? Eu não tinha colocado aqui, mas lembrei agora. Carro de som que passa na rua para divulgar algum evento, alguma coisa que chegou na cidade, alguma oferta, que nem agora na Black Friday, né? Choveu aí, né? Muitos desses tipos de anúncios, certo? Vai ser na TV? Na TV é um pouquinho mais difícil e um pouquinho mais caro também, né? Aí já tem que ter um pouquinho mais de aquisição, né? De poder aquisitivo, na verdade. Vai ser na internet? Vai ser nas mídias impressas, ou seja, revistas, jornais, tá? Tudo tem o seu custo, viu, gente? Mas é preciso pesquisar e vai de acordo com o seu projeto, vai de acordo com a sua intenção, tá bom? E que esteja alinhado aí com a sua estratégia, como eu falei, com o seu objetivo, tá bom? Então, parte de canais é tranquilo, é só você entender mesmo aí qual que é o melhor caminho para que você siga e divulgue o seu projeto, tá bom? Partimos para o campo 8, que é a estrutura de custo. Aqui é a parte que mexe no bolso, na verdade, né? Quais são os custos para que você implemente o seu projeto? Quais são os custos que você já teve com o seu projeto de livros, ou com o seu negócio, ou que você ainda vai ter, tá? No seu dia a dia. Quais são os custos que você teve no seu dia a dia? Então, avalie tudo isso, tá bom? E quais são os custos para você manter tudo isso? A manutenção. Um exemplo. Se você, por exemplo, colocar o seu projeto ou o seu livro num site, e não exatamente numa plataforma, já vou explicar também. Você colocou num site. Você não vai simplesmente criar um site, colocar lá e acabou. Não, gente, vai ter manutenção. Algumas empresas, né, de sites, eles cobram mensalmente para que você tenha ali o seu domínio, né, do site. O domínio é o seu nome mesmo, né? O nome que você colocou, por exemplo, ficou .org, .com.br, é o seu domínio, tá? Então você precisa pagar mensalmente ou anualmente. Então vai ter um custo para manutenção. Aqui no Instagram você pode pensar assim, mas qual que é o custo do Instagram? Na verdade é a exposição mesmo, tá? A gente não paga para ter um Instagram. Mas aí que tá. Se você quiser ter mais alcance, você tem que usar o tráfego pago e aí é onde você vai pagar a ferramenta que é do Facebook, que está aliada, anexada ao Instagram, tá? É o mesmo dono.
Então você vai ter que ter um investimento para você manter tudo isso. Não é só colocar o livro lá e acabou, não precisa fazer mais nada, né? Então, se você quiser ter um mais alcance, para daí você vai ter que ter aquele segmento de clientes, você vai fazer esse alcance mais preciso. Então vai ter um custo, tá? Então aqui vai envolver custo fixo, no caso mensalmente, tal, ou anualmente, ou variável. Sabe esses custos que você tem assim, que você gastou só naquele mês, depois não teve mais gasto nos outros meses? É um custo variável, tá bom? Então aqui, qual será o capital que você vai investir inicialmente? Ou você já investiu e você pausou o projeto e voltou novamente, às vezes ficou até mais caro. Então tem que pensar em tudo isso. Aqui realmente é a questão do dinheiro, né? A questão aí o monetário, né? Monetário, tá bom? Então, quanto você vai gastar para produzir um livro? Pesquisas, tá? Existem muitas pesquisas que você precisa fazer. Para que realmente é nesse processo da operação do seu livro, do seu projeto, da sua empresa, tá? E aí vai ter assim, qual que é a economia de escala, economia de escopo? Vai ter também, você pode pesquisar serão as economias que você vai ter nesse projeto. Um exemplo, você pensou em fazer um livro hoje. Até então você não tinha nenhum produto digital, mas hoje você tem um livro digital, tá? Então você vai ter alguns custos com ele. Talvez depois você não tenha mais custos, você vai ter economia, porque você vai ter tendo o retorno dele. Então pode sim considerar uma economia, tá? O que seria essa escala? Você começou a produzir em grande escala, por exemplo. Você pode, se você produz em grande escala, você tem um custo. Se você produz em pequenas quantidades, é outro custo. Um exemplo, se você vai, por exemplo, enviar o seu livro, um exemplo bem prático aqui. Você vai enviar o seu livro numa gráfica ou numa editora para imprimir. Se você quiser um livro, é um preço. Se você quiser 10, é outro, vai diminuindo o valor de custo, tá? Ah, não, eu quero 100. Ah, não, eu quero 1.000 já, quero 1.000. Então vai baixando o custo. Então é como se fosse uma produção em escala, mas tipo assim, uma economia de escala. Então você pediu mais, conseguiu um preço menor, tá bom? Então tudo isso precisa ser bem pensado e calculado, tá bom? Partimos agora para o nono quadro, que é o último, enfim, chegamos no nono aí, a gente deu um pouquinho de trabalho para chegar nele, mas chegamos, né? Fonte da receita. Nossa, mas a gente já não falou de dinheiro e tal, não, mas aqui é a fonte. De onde vai derivar o seu capital? Ou seja, vai ser de um trabalho externo, ou vai ser, por exemplo, de alguma coisa que você desenvolveu aqui no digital, para você simplesmente ter um recurso para você adquirir o seu projeto de livros. Ou simplesmente da sua empresa que você trabalha, ou de algum trabalho de uma renda extra que você desenvolveu aí. De onde vai vir essa fonte de renda? Tá? Então tudo isso tem que ser pensado também. Nossa, parece até besteira pensar nisso. Não, mas é uma forma que você, por exemplo, será que eu vou ter que ter mais uma renda para eu poder dar conta desse projeto? Tá vendo? Por isso que é importante você colocar de onde vai sair tudo isso, tá? Vai ser do seu próprio negócio? Ou você tirou, por exemplo, você reservou um valor que estava na sua poupança aí, de um fundo de garantia, por exemplo, vai ser de lá? Que você talvez não queria mexer, mas precisou mexer, tá? Ou vai ser simplesmente depois que você começar a vender o seu livro. Então, você pensa em ganhar depois esse valor, você já tem um para investir. Então, vai pensar tudo isso, tá? Ou você está produzindo algo para gerar essa renda? Pensar tudo isso, gente. Ou é da sua atividade mesmo, que eu já falei também, né? Ou de alguma empresa. Algumas pessoas também recebem heranças. Um exemplo, de repente surge uma herança lá. É uma renda, uma fonte de receita que você vai estar tendo para apoiar no seu projeto, tá bom? Então você tem que calcular tudo, tá? Calcule também as expectativas de ganho. Como assim? Sim, você vai vender o seu livro depois, vai ficar um pouquinho caro mesmo para você conseguir ele em mãos, impresso. Mas você já tem que ter aquela expectativa, olha, eu vou ter esse retorno se eu vender tantos livros. Eu vou ter esse retorno se aquela quantidade realmente eu atingir aquilo que eu planejei, tá? Quanto você espera receber pelo seu projeto, pelo seu produto, pelo seu livro? Aqui também é um momento de você pensar qual será o valor que você vai cobrar pelo seu livro e também de você ver certinho, porque tem empresas, tem aqui plataformas que você coloca o seu livro digital, por exemplo, e eles tiram, por exemplo, 1% do seu livro, tá? Então você vai ter assim um ganho muito bom no seu livro.
Mas tem algumas empresas que elas tiram praticamente 70% para elas e você fica só com 10, 20, pouquinho, sabe? Então tem que pensar em tudo isso, tá bom? Quanto qual a estimativa de ganho pro seu livro, pro seu projeto, tá bom? Pensa certinho aí, tá? E não esquece de embutir também no valor final todo o seu esforço, né? Todo aquele custo que você teve durante o processo, o tempo que você levou para fazer ele. Se, por exemplo, precisou esperar de assuntos aí muito profissionais, específicos, científicos, né? Porque você precisou esperar. Ah, eu precisei fazer uma viagem em outro país para pegar um documento muito antigo, né? Aconteceu, inclusive, com uma professora minha, ela falava sempre isso. Ela foi praticamente atrás de um pergaminho, gente, para conseguir uma informação que só estava nesse lugar para trazer para o projeto de livro delas. Tá? Então, dela, né, no caso. Para uma tese que ela fez, para um doutorado. Então, assim, foi muito importante e agregou muito valor no projeto dela. Então, pensa em tudo isso, tá bom? Não esquece de embutir esses custos aí, tá? Que você, não, eu não vou vender meu livro a R$5. Não tem como, gente. Que retorno que você vai ter depois, tá? Pensa certinho. Bom, estamos finalizando nossa live, aí chegamos aí com vários conteúdos, foi realmente uma novidade pra mim também, né? Porque toda semana eu me desafio a trazer esses conteúdos pra você. Eu nunca expliquei pra ninguém esses conteúdos. Eu só vi por cima aí nas faculdades da vida, né? E nunca imaginei isso trazendo num processo de livro, voltado para livros, né? Então pra mim também é desafiador. Às vezes eu tô falando aqui, eu tô aprendendo comigo mesma, né? Depois, inclusive, eu assisto essa live também novamente para pegar alguns insights, para realmente entender o que eu tava falando aqui, né? Então é muito importante você se desafiar. Ah, eu pegar um assunto que eu gosto e vou começar a ensinar aqui. Gente, é muito poderoso ensinar. Eu sempre gostei muito de ensinar, aconselhar, levar a palavra para as pessoas. Onde eu estava, sempre levava uma palavra, né? E tem pessoas que não entendiam o recado, mas tudo bem. O recado, que é, no caso a gente tá aí estudando as parábolas aí do reino com o Pablo Marçal, é um recado, né? Então o recado não é para todo mundo. Tem pessoas que não vai entender mesmo. Então, os entendedores entenderão, né? Então é basicamente isso. A gente precisa realmente levar a mensagem, tá? Por mais que ela seja simples, por mais que ela não tenha tantas técnicas, estamos aí desenvolvendo várias técnicas aí, né, para que a gente se comunique melhor, isso é muito importante. E eu falo que eu aprendi a falar muito melhor depois que eu comecei a fazer as minhas lives. Porque eu tenho muito conteúdo, mas muitas vezes eu ficava sem falar, isso é passado, né? Então eu deixava de desenvolver essa técnica, essa habilidade de falar, de comunicar, de raciocinar. Sabe, eu tô com um roteiro aqui, mas eu estou olhando pra vocês aqui agora, não estou olhando pro papel. Eu já tenho uma parte final que eu tenho que falar aqui pra vocês, eu tenho consciência do que eu tenho que falar. Mas é comunicação. Então você desenvolve na prática. Você não vai desenvolver comunicação ficando com a boca fechada. Você não vai desenvolver transformação de ideia, você começar a jogar ideias aqui que surge do nada, né? Porque o brainstorm, ele faz muito isso, né? É uma chuva de ideias, você começa a pensar, raciocinar, então vem muitas coisas. E dentro dessas coisas, que são recados, vem novidades, né? São coisas que você nunca ouviu, coisas que você nunca ousou falar. Então, é o momento que você, estando em prática, isso acontece. Mas se você se fechar, isso não acontece, tá? Então, você vai começar a cada vez mais pensar assim, eu tenho dificuldade, eu não consigo, eu não posso, não é pra mim, sabe? Então comece, pegue aí uma palavra, sabe, abre uma live e comece a compartilhar a palavra de Deus. Só comece, por exemplo, ler a palavra, né? Isso, Joaquim, a repetição leva à perfeição, sabe? A gente precisa muito praticar, fazer exercício, levar mesmo esse conhecimento que muitas vezes tem pessoas que não conhecem. Teve uma live que eu tava ouvindo também, vou ver se eu faço um Reels com esse trechinho da minha live, né? Muitas pessoas não sabem, não conhecem, não têm entendimento sobre a questão de livros porque a gente não explica para elas, a gente não levou para elas. Porque elas estão sem essa informação. E elas têm capacidade sim de ter o livro delas, levar essa mensagem, não esperar realmente levar pro caixão, né, gente? Porque aí ninguém vai saber de mais nada mesmo, né? Então é complicado. A gente precisa realmente expor aí os nossos pensamentos, as nossas ideias e levar esse conhecimento aí que está cada vez mais. Se a gente fica só estudando, né? Vai ficando inchada a nossa cabeça aí e não serve pra nada, né? Conhecimento aí só retido não serve pra nada, tá bom? Então precisa realmente colocar em prática, colocar em ação,
levar para as pessoas que precisam entender, né? Sobre algum assunto, sobre alguma informação aí que talvez só você saiba, né? Então essa informação ela é fundamental. E aí, que nem eu falei pra vocês, eu tô aqui olhando pra vocês aqui. Algumas pessoas falam, mas como é estranho fazer live, né? Você olhar pra uma tela de um celular e tal. Eu me sinto tão bem e eu não imaginava que eu me sentiria assim. Eu estou aqui, mas eu sinto a vibração de vocês, eu sinto realmente essa energia aí do outro lado, né? E aí eu vejo esses coraçõezinhos subindo aí, mais ainda, né, que a gente entende que a mensagem tá alcançando vidas, né? E no momento que você aperta um coraçãozinho desse aí, considere que você já está salvando uma pessoa só nessa ação. Boa noite, Nádia, seja bem-vinda. Só com essa ação que você faz de apertar o coraçãozinho é o suficiente para que você alcance alguém. Boa noite, Creude, seja bem-vinda. É o suficiente para que você atinja mesmo alguém aí que está, alcance, né, alguém que está realmente aqui na internet, precisa ouvir a palavra, tá? Então a sua mensagem ela é importante, eu falo o tempo inteiro nisso, vou continuar batendo nessa tecla, a sua mensagem é importante e você só precisa realmente aí de uma cutucada, um chacoalhão mesmo aí, para que você entenda que você precisa levar a sua mensagem. Qual que é a sua mensagem? O que arde no seu coração e que você tem esse desejo de levar para as pessoas? Alguma técnica que você conhece, alguma habilidade que você desenvolveu e que você precisa levar isso para frente, tá? Não leva com você não, tá? Não guarda com você, porque isso te faz mal, isso vai ficando que nem... Você vai deixando o seu coração todo engordurado, sabe? Vai ficando aquela gordura, aquela crosta em volta do coração. Ixi, vai trancando tudo até você ficar sem respirar. Até você não ter mais... Então é isso que faz quando você tem muito conhecimento e você não leva, tá? Então coloque como essa analogia do coração, né? Que ele bombeia aí 24 horas por dia sem parar. Faça isso também. Aprendeu alguma coisa nova? Já transmite aqui na internet ou para alguém que está do seu lado, para sua família, tá? Não fica para você não, tá bom? Leva, não tenha medo de ensinar alguém. Mas você está entregando muito conteúdo. Não tem problema. Não tem problema, nem sempre todo mundo vai ver essa live. E quem vê, eu espero que aprenda, espero que ensine outras pessoas, tá? O conteúdo, ele vai depender muito daquilo que você bebeu também, né? Você bebe conteúdo todo dia, você consome todo dia. É impossível que você não tenha pelo menos uma transformação para levar para alguém. É impossível. Até vou deixar uma frase aqui com vocês, que toda live eu deixo uma frase, né? E hoje eu mudei o livro, gente. Eu tava sempre trazendo o livro do Cresça 1% ao dia. Hoje eu tô trazendo aqui uma mensagem muito legal, tá? Ela fala assim: você, olha só, presta atenção. Você é o melhor negócio para se investir. Já parou pra pensar nisso? Você é o melhor negócio para se investir. Às vezes você está investindo em outros lugares aí que não fazem sentido para você. E você não investe em você. Ou seja, você não investe em conhecimento, você não investe em estudo. Então você tem que investir em você primeiro. Você tem que fazer um autoconhecimento, buscar entender sobre você, né? Para que você consiga levar com mais eficiência a sua mensagem, a sua palavra, aquilo que realmente arde no seu coração. Então, você é o melhor negócio para se investir. E quem falou isso é o Pablo Marçal. No livro dele, esse aqui eu vou mostrar para vocês. Os Códigos do Milhão, tá? Esse livro aqui, ele fala isso. Ou seja, aí depois o título desse livro é assim: Os Códigos do Milhão, como desbloquear as ilhas neurais da riqueza, que é a riqueza natural, né? E você muitas vezes está aí com essas trilhas neurais bloqueadas e não entende o que é riqueza, né? A riqueza que está disponível para nós aí, né? Então você é o melhor negócio para se investir. Eu vou investir num curso aí tal. Primeiro invista em você. Legal você fazer um curso, se desenvolver. Eu preciso fazer uma faculdade. Bacana, mas o que você vai fazer com essa faculdade depois? Só vai colocar o certificado na gaveta só para dizer que você fez a faculdade por causa do seu ego? Tá? Então pensa bem nisso. Então, o que você vai levar de transformação para as pessoas a partir dessa sua faculdade, a partir desse seu estudo, a partir dessa sua pesquisa, do seu desenvolvimento, tá bom? Pense em tudo isso. Tem um monte de coisa que eu nem ia falar, mas Deus ele é muito rápido para agir, né? Então, assim, seja como Deus, haja rápido, né?
Quando ele veio criar o mundo aqui, ele falou, haja luz, haja, sabe? Haja, é muito rápido. Então, a ação, né? A ação, né? Inclusive você tá aqui, por exemplo, criação, né? O Joaquim sempre fala, né, da criatividade, né? Ele tem a criatividade envolvida com as vendas, né? Vender é generosidade, gente. Tudo, na verdade, é venda. Nós estamos nos vendendo o tempo inteiro, tá? Então, você é o melhor negócio para se investir. E aí tem mais uma frase dele também nesse mesmo capítulo que fala sobre isso, né? O melhor investimento é aquele que traz satisfação e é o que você mais gosta de fazer. Ele falou também, tá? Pablo Marçal. Então, o melhor investimento é aquele que traz satisfação e é aquele que você gosta de fazer. O que você gosta de fazer? Eu sempre gostei de escrever muito, mas parece que eu fugia da escrita. Mas não é que eu fugia da escrita, eu sempre estava escrevendo alguma coisa, né? Eu já comecei a escrever diário, parei. Comecei a fazer estudo bíblico, escrevendo tudo, depois parei. Comecei, sabe, nas faculdades, eu escrevia muito, mas muito mesmo. O pessoal ficava assustado com a velocidade que eu escrevia. Escrevia tudo mesmo. Eu tava numa palestra, saía 10, 15 páginas ali, de tanto que eu escrevia. E eu não me tocava que o meu campo de atuação era a escrita. Mas eu me lembro muito bem na faculdade, quando de gestão empresarial, quando eu estava terminando, eu falei para minha professora de letras, o que a senhora acha, olha a minha dúvida, né? O que a senhora acha de eu fazer letras depois que eu sair daqui? Ela simplesmente falou pra mim assim, não sei, vai dependendo daquilo que você gosta, o que você gosta de fazer. E aí eu não me expunha na internet, eu não me expunha nem numa foto no Instagram, eu falo, né? Nem numa foto do WhatsApp, porque o Instagram nem tinha, né? O Instagram pra mim é novo. O Facebook também. Eu já tive uma vez só porque eu pegava material da aula, né? Que a professora só mandava material por lá, então eu tive que ter uma conta bem antigamente, depois eu cancelei. Eu nunca mais tive, né? Mas hoje eu entendo o recado. Eu entendo que essa mensagem é importante de você levar. Eu entendo como é importante estar aqui com vocês, levar mesmo esse carinho, esse amor envolvido aqui no estudo, no conhecimento, né? Para que vocês sintam aí do outro lado como vocês são importantes, como vocês realmente nasceram para deixar um legado. Mas aí que tá. Eu vou fazer letras. Daí, mas 4 anos? Nossa, acabei de fazer uma faculdade de 3 anos, já estava vindo de um curso técnico de 2 anos quase. 5 anos estudando, mais 4? Meu Deus. Onde que eu vou parar, né? Que obesidade cerebral que vai ser essa? E aí simplesmente eu parei. Aí eu falei, não vou fazer ainda. Depois passou na minha cabeça algumas vezes fazer letra. Quem sabe um dia, né? Não deu certo de eu fazer, né? Aí eu pensei, mas eu gosto tanto dos números, né? E os números você pode ficar nos bastidores. Você pode ver que a maioria das pessoas que mexe com números, elas estão nos bastidores e não estão como protagonista nos palcos, né? A não ser que ela eduque sobre aqui nessa questão de finanças. Mas você pode ver, a pessoa está sempre atrás de um balcão, né? Pode ver. E aí, eu falei, realmente eu gosto de números. Aí depois passou um ano e tal, né? Eu ganhei minha filha, tudo aí tá. Inclusive a minha história tá no meu livro, Escritora Particular de Deus, como me tornei mãe escritora. E aí eu comecei a fazer tecnologia da informação. O que a tecnologia da informação faz? É você entender programar computadores. É você fazer a gestão dessas pessoas, desses profissionais de TI. A gente ouve muito falar de TI, né? Daí eu falo, acho que vai dar certo, porque tem números. Que decepção. Não era isso pra mim. Já de cara, já parei ali nos algoritmos, né? Nos números, naqueles códigos ali que é difícil de entender. Nossa, gente, foi difícil, mas lutei, insisti bastante e consegui entender um pouco. Né? Tô quase terminando essa faculdade já também. Mas não, eu tava fugindo do meu propósito. Vocês conseguem perceber isso, que eu tava fugindo do meu propósito? Eu gostava muito de escrever, mas eu achava que eu gostava de números. Né? Eu gostava mais de números do que estar assim com muitas pessoas. Eu era uma pessoa assim um pouco mais quieta, mais silenciosa, né? Então eu me retinha, né? Ficava ali retida, sabendo que se eu tivesse feito alguma exposição de mim aqui na internet e tal, eu me encontraria com esse propósito da escrita e muito mais com os livros. Então aí o que acontece? Eu me escondi achando uma coisa, mas sabia do que eu gostava. Então eu fugi do meu propósito.
E eu, consequentemente, eu estendi o tempo aí de eu realizar aquilo que eu tinha que realizar. Então hoje eu percebo muito claro para mim que era aqui que eu era para eu estar mesmo, ensinando, levando conhecimento, não tendo que fazer outras e outras faculdades aí para eu poder descobrir alguma coisa que, eu preciso fazer ainda mais 4 anos para poder dar aula na faculdade. Aí começou a vir esse pensamento, né? Eu vou dar uma aula na faculdade. Nossa, mas eu vou ter que encarar mais 2, 3 anos ainda para fazer aí um curso de docência, por exemplo, né? Ou uma pós-graduação, uma especialização. E aí começa a vir esse pensamento, mais estudo e não tô vendo o resultado. E aí detalhe, né, veio a pandemia, trouxe essa questão da internet, né, que deixou um pouco mais ativo o pessoal aí para as redes sociais. E aí foi onde eu me encontrei. Comecei a escrever muito, escrever, né, ininterruptamente. Falei, já entendi o recado. E aí agora eu tô ensinando vocês aqui, olha como é que é engraçado, né? Mas precisou partir de uma ação, né? Eu comecei a assistir lives, buscar autoconhecimento, escrevendo. Daí comecei a perceber o quanto de... Eu fiquei, olhei pra trás, tinha 3, 4 cadernos de tanta coisa que eu escrevi. Então significa que eu tinha aquele dom, aquela habilidade desenvolvida já. Só que só precisava tomar uma decisão, me expor para levar uma mensagem, né, através dos livros e ensinar mais pessoas e mostrar para elas a importância de escrever. E aí me deparei com muitas curas no processo da escrita do meu livro, tá? Então, como é importante você se desafiar, né? Não colocar em dificuldade, mas se desafiar. Não, hoje eu vou escrever uma página. Hoje eu vou fazer um capítulo da minha história. Gente, você tem história, você tem o que contar. No momento que você vai realmente aí destrinchando cada etapa do que você viveu e o que em cada etapa que você viveu você trouxe de experiência, né? Que você vai levar para o seu leitor, aquele que você já segmentou. Eu quero alcançar um público infantil. Então você vai fazer o seu projeto numa linguagem infantil. Não, eu quero atingir o pessoal adulto, então eu vou levar conhecimento, conhecimentos aí, assuntos que vai levar a desenvolvimento pessoal, alguma coisa que você desenvolveu aí de profissão, uma autoajuda, por exemplo, né? Algum conhecimento que você tem que te ajudou, alguma terapia, e vai depender muito, né? Mas assim, é o momento que você vai se encontrar. Então, a partir desse ponto, mas é preciso começar. Mas eu não tenho certeza ainda. Eu não falei pra vocês que eu fiz uma faculdade de gestão empresarial? Abrangeu muita coisa, porque é geral, né? Então dificultou muito mais o meu caminho. Daí que eu fui afunilando, né? É essa a palavra. Eu fui afunilando até chegar exatamente onde era o meu propósito. A partir disso, eu me encontrei, mas eu fui buscando. Eu falei, não é possível, eu preciso descobrir o que tem que fazer. Não é possível que eu ficar só estudando a vida inteira, né? Eu lembro que encontrei com uma pessoa no ônibus, essa pessoa falou assim, né? Não pra mim, mas pra uma outra pessoa, né, do lado. Eu acho que eu achei a minha profissão, vou ficar fazendo uma faculdade atrás da outra. Eu fiquei tão triste com aquilo, né? Falei, como assim? Depois que eu terminar essa faculdade, eu vou fazer outra aqui, na mesma faculdade, né? Que são, acho que 5, 6 cursos na faculdade que eu fiz de tecnologia. E aí eu falei, minha profissão vai ser fazer faculdade. Eu falei, que decepção, né? Então, não adianta, você tem que aplicar. Tem que colocar em ação, dar o primeiro passo, né? Então, assim, como eu falei, o nosso organismo, o nosso sistema, ele está sempre em movimento. Porque a partir do momento que ele parar, tudo para, né, gente? Então, perde-se tudo, né? A vitalidade vai embora. Então, pensa assim, quando você for tomar uma decisão, pensa assim, eu preciso estar em movimento. Não importa o que você vai começar hoje, mas comece, tá? Tem que ser o primeiro passo. Eu vou fazer realmente, eu ouvi o que a Dani falou, eu vou pegar esse projeto, vou pegar essa técnica e vou colocar em ação. Colocar ali para mim desenvolver o que vai sair da minha cabeça a partir dessa ferramenta. E outra, antigamente não tinha internet. Hoje está tudo muito fácil, tudo muito prático, é tudo na nossa mão, na verdade, né? Então pesquisa na internet se você está com alguma dúvida, o que é isso, o que é aquilo, como se chama tal coisa, como que eu faço para fazer tal coisa, né? Os canais e vídeos aí tá aí, né, para ajudar a gente. Então, não existe assim, é raro não ter alguma coisa que alguém já não descobriu, não desenvolveu e tem respostas para isso. Então, busque mesmo autoconhecimento, sabe? Acredite em você. Não espere que alguém chegue e falar para você que, né, você é capaz e tal. Não, acredite em você, sabe? Desenvolva aí, né, a sua melhor aptidão.
Desculpe, faça perguntas para você, tá bom? Faça perguntas para que você se encontre, tá? Eu sei que é difícil, eu sei que não é tão fácil, mas as pessoas muitas vezes precisam disso, né? Um conselho, uma palavra aí certeira, né? Então aproveitem o processo, tá? Não parem. Eu falo assim, por favor, não parem. E muito menos de escrever, tá? Ah, mas a minha escrita não é tão legal. Não tem problema, você entende a sua escrita, não entende? Sabe aqueles cadernos que você escreve correndo? O meu às vezes fica assim. Depois eu tenho que voltar e dar uma lida para saber se tá entendível, porque eu escrevi tão rápido para pegar aquele conteúdo que muitas vezes é ao vivo e não fica gravado. E eu, todos os conteúdos que são ao vivo, o que fica gravado ou não, eu considero como mentoria já também. Porque são coisas que você nunca ouviu, né? Hoje em dia, se você às vezes você gasta 4 anos numa faculdade e você não escuta uma frase que alguém falou aqui numa live nos 4 anos, e aquela frase te ajudou, mas os 4 anos da faculdade não te ajudou. Olha como é importante. Então assim, busque mesmo ouvir assuntos que vai te agregar valor, que vai ajudar na sua formação aí, tá? Para que você ajude mais pessoas e entenda que você, com a sua história, com o que você viveu de transformação, é importante, tá? Então você é capaz, acredite sempre em você, tá? E tenha muita fé que vai dar tudo certo, já deu certo, tá? Então assim, mentalize aí mesmo, né? Até tem uma atividade muito legal que as pessoas fazem, né? Faça uma carta do futuro, né? Pro seu eu do futuro. Coloque no papel tudo que você deseja alcançar. E aí depois olhe essa carta depois de um ano. Manda um e-mail para você. Escreva tudo que você quiser, tudo que você está sentindo no seu coração aí e aquilo que você quer que aconteça. E a partir de um ano depois você vai e revisa lá, nem que você coloque aí no calendário seu para despertar daqui a um ano. E olhe lá se teve alguma coisa ali que aconteceu na sua vida durante esse um ano. Vai ter muita coisa que vai acontecer, mas basta você acreditar, confiar, ter muita fé aí, tá? E fazer as coisas acontecer, né? Dar o primeiro passo, colocar em ação, que vai dar tudo certo, tá bom? Então, eu tinha até um exercício aqui pra vocês. Eu falei esse da carta, né? Que você faz, uma carta pro seu eu do futuro, tá? Como que você quer estar daqui a um ano, mas como se você já estivesse, tá bom? Então, qual que é a tarefa que eu vou deixar pra vocês que estão aqui no ao vivo e vocês que estão também no gravado, tá bom? Escolha 3 ações que você irá fazer a partir dessa live. 3 ações, tá? A partir dessas 3 ações, né, vocês vão perceber muita coisa aí, tá bom? 3. Então, ó, tarefa. Escolha 3 ações que vocês irão fazer a partir dessa live e executem, tá? Ah, eu não consigo executar as 3, mas coloque sim as 3 ações que você precisa fazer que seja acessível para você agora no momento. A não ser que uma delas seja mais difícil, então faça aquela primeiro, tá? E coloque mesmo no papel, mas execute, tá bom? Não deixe de executar, porque senão você vai passar desapercebido e essa live vai ser mais uma live aqui no Instagram. Então não deixe que essa live seja mais uma live, mas seja a live. Aquela que realmente acordou, despertou você. Que você um dia se possa falar assim, nossa, aquela live me despertou. E sabe, tem vários testemunhos assim, né? Aquela pessoa me despertou para isso, aquela live, aquela palavra me despertou para isso. Que essa live seja isso. Que essa live seja a live de despertar vocês. Tá bom? Então, fica com essa mensagem aí hoje. Espero que vocês voltem novamente aqui para essa live, reassistam novamente, anote tudo que precisar, tá bom? Eu sempre falo o que eu vou falar na próxima live. E eu já tenho certo que eu vou falar também, né? As outras vezes eu tava meio insegura do que ia falar, porque às vezes eu surgia de repente uma ideia e eu falava, já sei que eu vou falar na próxima live. Então o que eu vou fazer? Eu encontrei um livro aí na internet, né, com alguns truques, algumas habilidades, algumas técnicas para nos ajudar, tá? Em várias áreas, tá bom? Então eu acredito que é muito importante. Então o que eu vou fazer? Eu vou trazer na próxima live aí várias técnicas, estratégias para que vocês melhorem aí no contexto geral, tanto espiritual quanto físico, emocional. Então eu vou trazer algumas ferramentas, algumas técnicas, alguns truques aí, né, para a próxima live, para que vocês aí caminhem, tá? Para ajudar vocês mesmo nesse processo do projeto de livros, para ajudar vocês no processo aí como pessoas, né? No desenvolvimento de vocês também. E vocês que desenvolvem outras pessoas também vai ajudar bastante. São coisas simples, mas que nos ajudam muito.
e que precisam ser aplicadas, tá bom? Mas são coisas básicas, básicas mesmo, tá? Então eu vou fugir um pouco desse nosso roteiro de live aqui estratégica, no sentido de ferramenta estratégica de qualidade, ou ferramenta que nem essa de hoje, né? Um modelo de negócio, tá? Então vou trazer técnicas e também vou abrir um espaço para perguntas para vocês saberem um pouquinho mais aí dessa questão editorial, dos livros, tá? Vocês que estão aí com muita dúvida, como começar, quais são os passos, vou buscar trazer algumas ferramentas aqui também, coisas que eu apliquei, tá? Porque às vezes eu posso falar assim, tem muitas coisas que eu não apliquei, por exemplo, o modelo Canvas, muitas coisas eu apliquei, mas não exatamente com o quadro do Canvas. Então eu vou trazer para vocês aí coisas que eu realmente executei, que deu certo e tem dado certo, tá bom? Então eu espero que vocês venham aí para a próxima live aí, na semana que vem, com essas, eu vou passar para vocês algumas estratégias simples, mas que são fundamentais aí para que você realmente entenda que você é importante, você tem jeito, né, como o pessoal fala, né? Você tem solução. E você é a solução para muitas pessoas que estão esperando somente o seu sim. O seu sim é a resposta de muitas pessoas que estão até hoje orando, orando e não tem a resposta. Então você é a resposta para muita gente, tá bom? Quero que vocês fiquem com essa mensagem aí. E não esqueça também de me marcar nos stories. Vamos tirar nosso print, né, gente? Vou desativar só um pouquinho aqui o comentário, para que a gente tire nosso print. Não esqueça também, né? Vamos ver se desativou aqui. Acho que não. Pera aí. Não tá desativando aqui, gente? Deixa eu ver, só um minutinho. Para que a gente tire o nosso print aí, né? Não tá desativando. Então eu vou fazer o seguinte. Deixa eu correr um pouquinho mais pra cá aqui. Vamos tirar assim mesmo, né? Aproveita aí, gente. Tira o print aí, tá bom? E me marque nos stories, tá bom? Quero ver a marcação de vocês. E também quero ver qual que foi o insight. E se vocês quiserem colocar quais são as 3 ações, coloquem também, tá bom? Porque a partir do momento que vocês colocam uma marcação nos stories aqui e algum insight, vocês assumem um compromisso público. Isso ajuda muito para que vocês concluam aquilo, tá? Como se fosse um comprometimento com alguém, tá? É como se fosse uma promessa. Eu prometi algo para alguém e tenho que cumprir, tá bom? Então vamos tirar nosso print assim mesmo com os comentários, não tem problema. E aí você me marca depois, tá bom? Que eu quero ver lá a marcação de vocês. Aqui foi, gente. Não sei se foi pra vocês aí. Deixa eu ver, deixa eu ativar novamente aqui os comentários, que eu acho que ele deu um bug aqui pra mim, mas tudo bem. Então fica assim, gente, até a próxima live. Aí eu vou trazer pra vocês alguns truques, algumas ferramentas estratégicas aí também. Não deixe de ser estratégico, né? Pra próximo, pra que vocês consigam desenvolver e caminhar um pouquinho mais, também acelerar os passos aí também, né? Você começou caminhando, agora você já vai correr um pouquinho mais, tá bom? Fica aí pra vocês o meu abraço, naquele abraço de 40 segundos. E também um beijão aí forte no coração de cada um de vocês. Agradeço todos vocês que ficaram até o final dessa live. Pra mim é um prazer estar aqui e levar muito conteúdo pra vocês, tá? E espero que vocês também compartilhem com mais pessoas, tá? Depois que eu vou subir a live gravada, reassistam ela e compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem. Se vocês hoje não têm a condição de estar aqui no Instagram falando, então leve essa mensagem de hoje, né, que eu falei, me expus aqui um pouquinho, trouxe um pouquinho de novidade para vocês. Leve então para essas pessoas, tá bom? O máximo que vocês puderem, envia para elas aí, tá? Que eu vou, depois que eu subir essa live, daí vocês podem fazer isso, tá bom? E lembrando que eu coloco também um pouco de conteúdo na minha legenda da live, tá? Então aproveitem, corram lá, bebam um pouquinho desse conteúdo, tá bom? E aproveitem bastante esse conteúdo assim bem inovador aqui, tá bom? De um Canvas no projeto de livros, tá bom? E fiquem então na próxima, gente, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus aí e aproveitem esse conteúdo e apliquem aí na estratégia de vocês, tá bom? Até lá então, tchau, tchau!